Ok? Então, boa noite, gente, tudo bem? Essa aqui vai ser nossa segunda aula de Shine. Falta mais um para acabar, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu acho que hoje vai ter um assunto bem interessante para vocês. Share screen. Share. Pronto. Vocês devem estar conseguindo ver minha tela, certo? Tá. Beleza. Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês, já vamos direto aqui para Shine. Só lembrando, tá? Primeiro eu quero fazer uma mini retrospectiva aqui do que a gente estava fazendo na última aula, o que a gente mexeu até aqui. E aí, hoje eu quero mostrar para vocês alguns assuntos, eles são um pouco mais complicados do Shine, que são, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para publicar esses aplicativos que a gente for fazendo e falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de publicação. Deixa eu fechar aqui para não dar barulho para vocês. Eu quero falar um pouquinho mais como funciona esse processo de publicar um aplicativo, né? Para onde que ele vai, o servidor que ele fica rosteado, por quanto tempo, como funciona o processo, tudo. E aí, depois disso, eu quero dar uma relembrada com vocês. Eu quero falar de um aplicativo um pouquinho mais complicado que usa as ferramentas que a gente pegou na última aula para fazer ele. É um aplicativo que faz clusterização de dados. É algo que é muito útil, a gente usa bastante. A gente vai falar um pouco de design de aplicativos, questão de aparência, questão de reatividade dentro do aplicativo. E aí, o que eu gostaria de falar com vocês, e eu imagino que vai pegar um pouco mais da aula, vai ser como reagir ao usuário interagindo com gráficos. Por exemplo, ele clicando num gráfico, ele arrastando num gráfico, ele passando o mouse por cima de alguma coisa, como a gente altera um plot baseado nisso. Então, esses vão ser os principais pontos da aula. Vai ser publicação de aplicativo, as ferramentas que a gente pegou na última aula, design de aplicativo e reatividade ali dentro, ok? Muitos deles aqui vão usar alguns pacotes que são pacotes muito base do Shine. O Shine em si tem muita coisa base dentro dele, só que ele é feito para ser integrado, ele é feito para ser algo que você vai adicionando coisas com o tempo. Eu comecei usando o Shine sem absolutamente nada, e aí eu fui colocando tela de carregar, tela que dá, que muda a aparência do Shine, tal coisa que é reativa, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, eu vou voltar no quinto exemplo que a gente usou na última aula, onde a gente fez esse aplicativo aqui, que é um aplicativo onde você pode colocar a sua idade aqui, nessa primeira barrinha, e ele atualiza aqui com a sua idade mais 10 anos, que é o que a gente tinha colocado. Tanto faz, né? Coloquei que eu tenho 11 anos aqui, e ele solta na tela que eu tenho 21, e assim por diante. Ele sempre vai somando, então ele reage ao que eu coloco aqui. Depois, tem uma outra aba aqui que a gente colocou, que gera um histograma. A gente pode alterar a quantidade de barrinhas que vai ter nesse histograma, poucas ou muitas barrinhas, né? A gente pode alterar a média dessa distribuição, no caso aqui a gente está gerando uma distribuição normal e plotando um histograma, então a média é 200 agora. Ele vai lá e faz um histograma de uma normal com média 200, variância igual a 10, posso trocar a variância para outro valor aqui, e um tamanho de amostra que eu defini. Por exemplo, vou colocar aqui 1.000 amostras, 10.000 amostras. E aí eu posso aumentar, né? Quanto mais amostras eu coloco, mais vai aparecer uma normal, mesmo com muitas barrinhas. Se eu colocar só 10 amostras, não vai aparecer nada de normal. Então, é o que a gente tem a opção de fazer, né? Quanto mais barrinhas a gente usa, maior o tamanho da amostra que a gente precisa para aparecer realmente a distribuição. E por último, a gente fez um botão aqui. Se eu clico no botão, não acontece nada, porém, se eu for na aba aqui de saída do gráfico de dispersão, ele vai me mostrar um gráfico de dispersão que foi feito. Então, toda vez que eu clico aqui, ele faz um gráfico novo e atualiza esse gráfico aqui. Ok? Isso é o que a gente viu na última aula. Bom, relembrando super rápido aqui, como a gente fez isso, né? Bom, a gente usou primeiro, relembrando aqui tudo para vocês, um aplicativo no Shine, ele sempre vem de dois objetos, um objeto de UI, User Interface, e um objeto de Server, servidor, ok? E aí, no final, você vai chamar essa função aqui, ShineApp, tendo como argumentos o objeto UI e o objeto Server, aqui, ok?
Bom, essa primeira parte da UI, como ela funciona? Tem N tipos de UI que você pode criar. Uma das mais usadas aqui, eu acho que com certeza a mais utilizada usualmente tende a ser a Fluid Page. E aí, tem vários tipos de Fluid Page que você pode ter. Não sei se vocês lembram da última hora, a gente criou uma Fluid Page sem nada e fica uma coisa embaixo da outra ali aparecendo. Ia ter os gráficos, tudo. Só que isso fica desorganizado. Então, uma forma muito comum da gente trabalhar é usar um sidebar layout. O que é o sidebar layout? Está no nome, né? A gente vai colocar parte dos valores ao lado e parte dos valores do outro lado. Aqui, ok? E aí, quando a gente abre esse sidebar layout, ele te dá a opção de você colocar um sidebar panel, que é exatamente o que parece, é um painel ao lado, quando a gente abre aqui. Então, esse painel aqui, que ficou à esquerda, se você minimizar a tela, ele vai ficar em cima. E esse primeiro painel vai conter os inputs que a gente deseja, ok? Então, aqui eu posso colocar N número de inputs, né? Por exemplo, eu quero um input numérico, eu quero um input de deslizar, vários outros inputs numéricos, e eu quero um botão. E aí a gente sempre vai seguir a mesma gramática. Toda vez que você está colocando um input, o primeiro valor é o nome que esse input aqui vai ter para o seu computador, para o seu programa. Então, toda vez que eu quiser acessar esse primeiro input aqui, o nome dele vai ser input count. Toda vez que eu quiser acessar o input e deslizar, vai ser input número de bins. E daí por diante. O segundo valor do input, ele vai ser o que vai aparecer na tela do usuário. Então aqui ele está perguntando qual a sua idade. Então, se eu rodar aqui, o primeiro input pergunta qual a sua idade. E aí você tem uma barrinha aqui para você colocar o que você quiser. E aí, os outros pontos, eles não são de posição, eles não dependem de posição. É um bom hábito, tá? Algumas funções também têm coisa posicional, mas fica uma bagunça, a gente erra, isso é receita para errar. Então, os dois primeiros valores de input são posicionais, o nome para o computador e o que vai aparecer para o usuário, e de resto, a gente não deixa baseado em posição, a gente coloca. Value aqui é um código no Shine para o valor que vai aparecer assim que você abrir o aplicativo, o valor inicial. Então, toda vez que eu abrir esse aplicativo, vai aparecer 30 aqui. Esse é o valor inicial, ok? Mesma coisa para os outros. Vai chamar nbeans para o computador, vai perguntar quantas barras do bossplot a gente deseja para o usuário, e aqui a gente está colocando outros valores. Ó. Value, mesma coisa, vai iniciar no valor 30, porém, a barra de deslizar, ela tem um valor mínimo de 1, e o valor máximo de 50. Isso aqui eu posso definir o tanto que eu quiser. Mesma coisa é válida para todos os outros valores. Nota aqui que a gente também criou um botão. O botão não tem valor inicial, porque ele é só um botão, certo? Então, só tem o nome que vai aparecer inicialmente. O nome que vai aparecer para o computador, que chama botão plot, e o que vai aparecer escrito para o usuário na tela. Faça um scatterplot dentro do botão, ok? Então, isso aqui vão ser os nossos inputs, e eles vão aparecer num painel ao lado. E agora a gente precisa de um painel à direita, que vai ser o nosso output. Normalmente os outputs a gente coloca nessa funçãozinha aqui, que chama main panel. Então, você abriu esse painel principal aqui, que vai ficar à direita, e aí a gente criou um esquema onde a gente quer mostrar diversas coisas, certo? Eu quero mostrar essa saída aqui, eu quero mostrar a saída de um histograma, e eu quero mostrar a saída de um scatterplot. Eu não gostaria de mostrar tudo aqui. Isso não é bom para o usuário. É bem desconfortável você ter 1 milhão de coisas aqui, principalmente quando é um aplicativo muito carregado. Claro, esses são muito simples, daria para mostrar, só que não é um bom hábito. Então, a gente gostaria de mostrar várias coisas dentro de um aplicativo, a gente usou esse esquema de tabs aqui em cima, certo? De abas, como se fosse um navegador. Como a gente usa isso? Para a gente usar isso, a gente vai usar essa funçãozinha que é nativa do Shine, que chama tab_set_panel, onde você vai estar indicando aqui para o Shine, eu quero abas. O ID dessas abas sempre vai ser tabs. Então, é um estilo aqui que a gente criou. E aí, toda vez que a gente quiser criar uma saída, ela vai ter um nome. A inicial, lembra aqui, o selected, ele é sempre o valor inicial. Ela vai ser com esse nome, tab ini, tab de inicialização, né? E aí a gente vai usar a grafia dos nossos outputs, que é o quê? Eu quero uma aba, o valor inicial dessa aba vai ser tab ini, certo? Ela vai começar com tab ini, e
vai estar escrito aqui, então esse aqui é o nome dessa aba para o meu computador, por isso que a gente referencia aqui como valor inicial, e para o usuário vai aparecer saída da idade, aqui. E aí, o que vai ter nessa aba, que eu chamei de tab in, que tem um nome para o usuário de saída da idade? Vai ter um output, e aí eu decido o output que eu quero. No caso aqui, eu quero um output verbatim text output, que é o quê? É um output como se fosse a saída do console do R. E eu vou dar o nome de count aqui. Mesma coisa para os outros. Essa outra tab aqui vai ter o nome do meu computador de tab history. Para o meu usuário vai aparecer tab saída do histograma. E o que vai ter nela? Vai ter um output, mas dessa vez vai ser um plot output, que vai chamar hist. E aí eu vou dar um outro nome aqui, um outro argumento, que vai ser a largura, né? De 400 pixels. Então eu estou limitando. Mesma coisa aqui. O nome vai ser tab.disp. Para o meu usuário, essa terceira aba vai chamar saída do gráfico de dispersão. Vai ser uma saída de gráfico, plot output, o nome plot. Então, isso aqui foi a nossa definição de UI. Isso aqui cria essa aparência aqui para a gente, ok? Porém, eu tenho que fazer esse aplicativo fazer alguma coisa, né? Não adianta ele só ser uma tela estática. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos criar esse bloco da primeira aba. Toda vez que a gente tem essas saídas, plot output, verbatim text output, não sei o quê, a gente precisa de uma saída usando esses render aqui, que vai sair, que vai criar algo saindo na tela ali para o usuário. Eu criei essa variável com o nome count aqui, só que no momento ela está vazia. E eu preciso que tenha alguma coisa aqui dentro para poder imprimir isso na tela. Como eu crio alguma coisa aqui dentro? Eu vou colocar que o output que eu criei com o nome count vai receber uma função render. E essa função render aqui, por exemplo, essa render print, ela depende do tipo de output. Se eu quero renderizar um gráfico, eu vou usar a função render plot. Se eu quero renderizar texto, render print, e daí por diante, né? E aí eu faço o que eu quiser aqui dentro, contanto que tenha uma saída do tipo que eu desejo. Se eu quero um render print, tem que ter uma saída de texto. Então eu posso fazer a conta que eu quiser. Aqui, no meu caso, por exemplo, eu chamei uma variável de x que vai receber o input que o usuário colocou aqui. Então, vocês lembram que eu chamei uma variável, eu chamei esse input aqui de count. Lá embaixo, eu quero pescar o valor que o usuário colocou aqui. Então, essa variável x vai receber o valor que o usuário colocou no input count. Okay? E aí ele vai imprimir. Você tem o input count aqui, que eu guardei em x, mais 10 anos. E aí ele imprime isso na tela. Tá aqui. Você tem 40 anos, você tem 313 anos, que seja. Okay? É, em segundo, na segunda aba, a gente quer um histograma, certo? E a gente não só quer um histograma, como a gente quer um histograma que reage ao que a gente faz. Então, se eu mexer aqui, eu quero que o histograma se altere também, certo? Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou usar dessa vez a função renderPlot e eu vou armazenar o resultado dessa função renderPlot nessa variável de output que eu chamei de hist. Aqui, né? Eu quero que saia, eu criei uma variável plot output que chama hist. Essa variável aqui, ela vai receber essa função renderPlot. Dentro aqui, eu posso fazer o que eu quiser, contanto que saia um plot, certo? Então, o que eu fiz? Eu guardei nessa variável x, mesma coisa que eu tinha feito ali em cima, só que dessa vez eu vou criar uma distribuição normal, e aí o tamanho, a quantidade de valores dessa distribuição normal vai receber o input do usuário da quantidade de valores, a média dessa distribuição normal vai receber um input do usuário da média, e o desvio padrão dessa distribuição vai receber a raiz do input do usuário da variância. Lembra que eu pedi a variância ali, então, tirando a raiz, eu tenho o desvio padrão. E aí eu faço um histograma, e eu falo que o número de colunas desse histograma vai depender da variável de input, que chama número de bins, que é a quantidade de barrinhas que eu desejo, né? E coloquei uma cor aleatória aqui, que eu achei bonita. Ok? Então, como existe uma dependência aqui, né? Ou seja, como
Todo esse histograma aqui, ele é criado dependendo de valores que a gente coloca aqui em cima. Se eu atualizar esses valores, eu vou atualizar esse gráfico também, né? Então, isso aqui é o basicão. A gente faz a mesma coisa com esse botão plot. O botão só tem uma particularidade que é a seguinte. O botão, ele não está sendo olhado toda hora. Então, se eu mexer em alguma coisa aqui, esse gráfico altera, porque é como se o programa continuamente checasse esses valores, e toda vez que eu atualizo alguma coisa aqui, ele atualiza esse gráfico. Porém, um botão não. Então, vamos fazer aqui um scatterplot, por exemplo. Eu posso mexer aqui o tanto que eu quiser, certo? O negócio do botão é que ele só vai fazer a operação dele uma vez que eu clicar nesse botão. E como a gente faz isso acontecer? A gente vai usar essa função aqui que chama observe o evento, observe event, onde se houver um input nesse botão, a gente vai fazer alguma coisa. Então, ó, primeira coisa, eu coloquei aqui que, eu notei que se o cara colocar um número de amostras acima de 1 milhão para fazer esse plot, dá problema. Então, ele pega e te fala, se o número que o usuário colocou, a quantidade de amostras for maior do que 1 milhão, não vai fazer nada, que você vai mostrar só uma notificação para o usuário falando que o número é muito alto. Ok? Caso seja um valor menor do que esse, aí sim, você vai fazer um plot usando os valores que o usuário escolheu. Então, o número de amostras vai ser o número que o usuário escolheu, enfim, mesma coisa que a gente tinha feito antes para gerar essa distribuição e fazer um plot. E aqui, vale a pena destacar que eu coloquei uma telinha de carregando. Essa telinha de carregando aqui, Model Spinner, né? Ela vem desse pacote aqui, ShineBeasy, que mostra essa telinha de carregando. E a ideia e o importante disso aqui, deixa eu ir para um gráfico de dispersão aqui, colocar, sei lá, aqui, é que enquanto isso está rodando, eu não consigo interagir com o programa. Isso é um problema muito sério que a gente tem com muito usuário, que é o cara decide colocar um número grande aqui, fica rodando, e ele fica clicando em um tanto de coisa, e aí o programa trava, certo? Isso aqui, eventualmente, vai ir. Aí, ó, coloquei 1 milhão de valores, ele demora um tempo, ok? Então, efetivamente é isso. Cliquei no botão, a gente checa assim, se teve um input no nome que eu dei no botão para o meu computador, ok? Bom, beleza. Agora vamos para o assunto dessa aula em si, que a gente terminou essa mini revisão. Eu quero publicar esse aplicativo. Só falando um pouco para vocês de por que que você gostaria de fazer isso, né? Eu não sei quantos de vocês já trabalharam em empresas, em consultorias, enfim. Só que empresas, principalmente empresas grandes, elas tendem a ser muito chatas com programas que você faz. Então, você tenta criar um programa para a empresa, você cria lá no R. Primeiro, a empresa não vai ter R, certo? As pessoas que estiverem lá trabalhando no chão de fábrica, eles não vão ter um computador com R rodando, onde eles possam vir aqui, abrir seu programa, ver o seu código, clicar em Run App aqui, abrir o negócio e ficar mexendo, certo? Eles querem algo que eles possam abrir no celular. Eles querem algo que eles possam abrir no sistema da empresa. Então, tem essa questão de conveniência. E também tem uma questão muito séria, que é a maioria das empresas grandes, elas têm questão de segurança. Então, eles não permitem que você mande um executável, por exemplo, que você fez no Excel, não permitem que você abra um código e rode dentro da empresa, por questão de segurança da empresa. Eles querem algo que rode fora do sistema deles e só seja mostrado no sistema deles ali. E isso é um ponto de muito dor de cabeça. Isso é um dos principais motivos de eu usar o Shine, porque você consegue mandar só um link, só algo assim, e já é suficiente. Você não precisa bater contra a empresa. E acreditem, isso parece algo meio trivial, né? Não é. As empresas, muitas, simplesmente não vão rodar o executável que você fizer, não importa o quão bonito, ou complicado, ou enfim, que ele seja. Ok? Então, você quer rodar isso de forma nativa, você quer rodar isso na nuvem, e só mandar um link para quem quer que seja, para a pessoa poder acessar. Como é que você vai fazer isso? Bom, o RStudio tem algo muito conveniente, que é aqui. Essa funçãozinha, esse botãozinho aqui, Publish the application or document. Você clica aqui, ele vai te dar todas as abas abertas aqui, né? Você seleciona que você quer, por exemplo, essa minha quinta aqui, eu quero publicar esse aplicativo. E aí ele vai querer linkar com uma conta sua, uma conta desse shinyapps.io aqui. E vai te dar o nome do link que vai aparecer. Bom, para isso funcionar, você precisa ter uma conta no Shiny Apps, né? Então, só mostrando para vocês o basicão aqui, você vai no Google,
Shine Apps. Primeiro resultado é o site do próprio Shine aqui. Você vai abrir nessa página. Ele vai te dar algumas informações aqui e tal. Compartilhe a sua função do Shine Online, né? Sua aplicação do Shine Online, é fácil de usar, seguro, blá, blá, blá. Tem realmente uma segurança grande, alguma coisa que dá para você escalar, que dá para você usar com um time. E tem os preços aqui, que é algo que eu vou falar com vocês aqui a pouquinho. Então, isso aqui, só para já ir começando a falar com vocês, é algo que usualmente não é você, consultor, não é você, trabalhador, que vai pagar, né? Você vai virar para a empresa que você está fazendo uma consultoria e falar, ó, para isso rodar, fora do sistema de vocês como vocês querem, você pode pagar algum desses pacotes aqui. Como um exemplo, quando eu trabalhei com a CEMIG, eles decidiram pegar esse aqui, se eu não me engano, ou foi o Standard, um dos dois aqui, para rodar o programa que a gente fez e poder funcionar. Então, notem aqui que tem uma versão de graça, que é que eu vou mostrar para vocês, só para vocês começarem a aprender a usar o negócio, né? Quais são as limitações da versão de graça? Bom, você tem 5 aplicações, você pode ficar com elas funcionando, se eu não me engano, ao longo do mês, né? Por 25 horas em um mês, e você não tem um suporte específico. Já, se você for trabalhar aqui com a versão mais cara, que normalmente a versão que uma empresa grande vai usar para um time, que é bem carinho, né? US$ 4.000 por ano, você vai ter o quê? Um número grande de horas ativas você vai poder usar, normalmente isso é para time. Você vai poder ter um número infinito de aplicativos, tem um sistema de autenticação, que é bem legal. Então, só certas pessoas podem acessar os aplicativos, só certas pessoas podem acessar o código do aplicativo para mexer. Você pode ter um time de pessoas usando a mesma conta ali, é algo bem comum. E essa questão de performance boost aqui foi o motivo da CEMIG ter escolhido esses planos. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. Nome de domínio que se altera. O nome de domínio é o nome do link que você vai mandar, né? Usualmente você vai mandar alguma coisa tipo seu nome, shine.io. Mas, eu não quero que seja isso, eu quero que chame aplicativo.semig. Aí você vai precisar de pagar isso aqui e você pode conversar diretamente com o time do Shine, caso dê algum problema, né? E aí você vai vir, vou criar uma conta, tal. Ele te leva para cá, você cria uma conta, certo? Normalmente eu uso o Google aqui para criar minhas contas todas. E aí, você vai poder, uma vez que você fizer isso, você vai vir aqui no R, clicar em publicar o aplicativo, e ele vai pedir, linka a sua conta, por favor. Aí você faz o login por aqui, e aí você linkou o seu RStudio no seu computador, nesse momento, com a sua conta aqui no Shine Apps, ok? E aí, beleza. Quando você entrar nessa sua conta, isso aqui que vai aparecer para você, certo? Eu criei uma conta aqui só para mostrar para vocês o básico. Primeiro, tem um dashboard aqui, tem todas as suas aplicações aqui. No caso, eu estou usando a versão de graça, então ele limita a 5 aplicações. A aplicação que eu acabei de publicar, então, literalmente, eu vim aqui, cliquei em publicar, ele dá uma carregada aqui no RStudio, e ela aparece aqui para gente. E aí, por exemplo, o aplicativo que eu fiz para a CEMIG, uma versão dele que a gente publicou, uma consultoria que eu tinha feito, um outro trabalho que eu fiz para a CEMIG, um aplicativo que eu tinha feito de teste e tal, você vê que eles estão dormindo aqui porque não tem ninguém usando eles no momento, certo? Você pode vir aqui em aplicações, vai te mostrar todas as suas aplicações, as que estão rodando no momento, as que estão dormindo, né? Que não estão sendo usadas, as arquivadas, eu não arquivei nenhuma aqui. E aí, tem outras informações, né? Seu profile, você pode ver aqui tokens, ou seja, acessos que as pessoas tiveram nos seus aplicativos, domínios, no caso aqui eu não estou pagando a versão profissional, então eu não tenho outros domínios, né? Só que eu poderia criar aqui, por exemplo, semig.com, sei lá, obviamente esse domínio vai estar ocupado, só que algum que você decidir. Tem settings aqui, você pode, por exemplo, trocar o nome da sua conta, transferir, enfim. O uso, então, as pessoas que usaram os aplicativos que eu criei, em horas, vieram aqui, só hoje, porque eu estou usando para teste essa conta. Questão aqui de pagamento, né? Qual que você quer usar, você quer dar upgrade, enfim. E os membros da equipe que estão atualmente nessa conta. Isso aqui normalmente é quando você tem uma equipe, né? Então, teriam várias pessoas aqui. Voltando para o dashboard aqui, vamos supor que eu quero ver algumas informações sobre esse aplicativo que eu acabei de publicar. Então, você clica nele, ele vai te levar nisso aqui. Então, primeiro tem um overview, o uso do aplicativo, as instâncias, no momento que ele está dormindo, size, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Quando eu dei deploy nele, eu dei deploy hoje,
quando ele foi atualizado, quando ele foi criado, enfim. Isso é algo que você pode ir atualizando. Isso é importante trabalhar no time, como eu já disse, né? Porque uma pessoa cria, outra pessoa vai atualizando, você pode ir mexendo no código, dando deploy, enfim. Métricas aqui. Fala do número de conexões que as pessoas tiveram no seu aplicativo, você pode checar isso. O uso de memória, normalmente RAM, aqui, que é um limitante grande até, se você tiver principalmente um plano de graça. Número de processos, o uso de CPU. Isso aqui, lembrando, essa RAM, essa CPU, enfim, nada disso aqui está vindo do seu computador. Isso aqui é um computador que está lá no servidor do Shine, que está rodando o programa que você criou. No momento de graça, você pode pagar também para ter um servidor mais forte. Uso de internet, enfim, certo? Aqui, como eu disse, né, tem as URLs. Essa aqui é a URL desse aplicativo em específico. O que que eu estou falando com isso? Se eu clicar, deixa eu fechar isso aqui para rodar. Se eu clicar nessa URL aqui, ou se eu mandar para alguém, vai abrir no navegador da pessoa e vai abrir o aplicativo que a gente estava rodando lá no Shine. Só que dessa vez no navegador. Então eu posso mandar para alguém que está usando o celular, eu posso mandar para alguém que está usando isso aqui num outro computador. E o mais importante, eu não preciso de rodar nada dentro do sistema de nenhuma empresa, certo? É bem conveniente nesse sentido. Isso aqui é muito bom para consultoria. E aí, tem logs aqui que as pessoas fizeram, certo? Você pode checar, usuários. Aí você pode colocar, por exemplo, um negócio privado aqui, que você precisa de senha. Aí, quando você precisa de senha, você precisa pegar um dos planos que são pagos. Você pode alterar aqui algumas características do seu aplicativo, por exemplo, a alocação de memória que você quer. No caso aqui, eu estou usando 1 GB de memória RAM. Para isso, 1 GB é bem pouquinho. Se você precisar de alguma coisa a mais, por exemplo, eu precisei, quando eu fiz aquele aplicativo que eu mostrei para vocês na última aula, não rodava com 1 GB de RAM, certo? Porque era um aplicativo grande, ele fazia muita coisa, ele pegava de um banco de dados, enfim. E aí, a CEMIG foi e atualizou isso aqui para a versão paga, que tinha, se eu não me engano, 8 GB de RAM, que é suficiente para rodar a grande maioria dos trabalhos, né, que você vai fazer. E aí, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui. Você pode trocar o tempo que o aplicativo vai deixar de funcionar se você não mexer nele. Você pode alterar um número máximo de conexões, enfim. Você pode alterar um bocado de coisas aqui. Você pode arquivar, você pode reiniciar o aplicativo, deletar ele, enfim. Isso aqui como host, né? O importante é que você tenha acesso a esse aplicativo como um link. Então, sempre que eu quiser mandar isso aqui para alguém, eu rodo aqui, certo? Eu mando esse link para a pessoa carrega isso aqui em qualquer navegador dela e vai funcionar, certo? Não importa. Vem aqui, rodo, tá aqui o aplicativo, acabou, certo? E a pessoa pode mexer como se estivesse no Shine lá. Isso aqui é muito importante, assim, é um dos principais motivos das pessoas usarem o Shine. É algo muito escalável, né? Principalmente essa versão profissional aqui, é um negócio que realmente, isso aqui não é feito para um indivíduo comprar, isso é feito para uma empresa comprar e trabalhar ali dentro, né? Tem muita empresa de análise de dados que trabalha com Shine fazendo isso. Bom, então isso é como a gente publica um aplicativo no Shine, né? Muito útil, tá? Eu não vou sempre ficar publicando aplicativo, mas sempre que você quiser, você pode fazer isso. Lembrando que se você está usando a versão de graça, tem um limite de 5, que normalmente vai ser o suficiente, né? Você só vai querer publicar um para resolver seu problema. Ô, Vitor, Oi, só uma dúvida, explica melhor aquela parte das horas ativas ali, o que que seria aquilo mesmo que está horas escrito nos ativas? pacotes? Deixa eu abrir lá de novo, calma aí. Deixa eu logar isso aqui. Na verdade, é naquela parte em que tem os planos. Aham, deixa eu esperar isso aqui abrir de novo. Beleza. Isso aqui aí nos planos, né? Isso. Ok, deixa eu descer aqui. Você está falando desse Active Hours aqui, né? Isso, o Isso que que aqui, seria? isso aqui são horas de usuários usando o seu aplicativo. Então, esse aplicativo meu, por exemplo, eu tenho uma conta ali e eu preciso que alguém fique usando esse aplicativo, vamos supor aqui. A pessoa pode ficar logada nesse meu aplicativo, mexendo nele mesmo. Ou seja, se eu estiver aqui, a pessoa pode ficar com essa tela aberta, mexendo aqui no Instagram, e que seja, sem dar timeout, sem nada, só ativamente mexendo nele por 25 horas se tiver o plano de graça, certo? Depois de 25 horas ele vai pegar e falar, você usou muito espaço no meu servidor, não pode usar mais, ok?
Aí você pode ir alterando de acordo com o que você precisa. Por exemplo, ah, cara, eu tenho muito usuário que o cara tá, ele deixa isso aqui aberto, ele vai fazer outra coisa. Aí a gente coloca um tempo de timeout aqui, por exemplo, ah, depois de 1 hora do cara com isso aqui aberto, desliga, porque ele não está usando, certo? Se ele não tiver mexido em nada. Ou a gente coloca, normalmente eu coloco 10 minutos. Se a pessoa está só mexendo com isso aqui assim, à toa, se não for um aplicativo que a pessoa precisa ficar olhando o banco de dados, eu coloco 10 minutos e ele dá um timeout. E aí ele para com o usuário. Usualmente, eu gosto muito desse plano aqui. Eu já usei ele várias vezes, com 500 horas ativas, muito incomum uma empresa precisar de mais que isso. Mas aí, precisando, né, você troca para os outros. Então, respondendo essa pergunta mais diretamente, efetivamente isso aqui é o número de horas que você pode ficar olhando para o aplicativo funcionando e podendo interagir com ele aberto bem na sua frente. Ok? Entendi, mas assim, seria, por exemplo, vamos supor que eu publico um aplicativo de uso geral, que seja um dashboard assim de, sei lá, tem dados de educação do município, de saúde, sabe? Uma coisa mais geral. Uhum, Então, assim, o usuário seria a população, de um modo geral, como é que isso encaixa nessa divisão de horas? Isso entendi. impactaria também o uso? Ao meu entendimento, eu nunca coloquei um negócio que passou de 10 mil horas, né? Só que, ao meu entendimento, sempre foi a quantidade de usuários que está aqui com isso aberto. Então, vamos supor que 10 mil pessoas abrem o seu aplicativo, certo? Uhum. Se cada uma ficar ali 1 hora, vai dar 10 mil horas e aí vai cortar para todo mundo. E isso é difícil de escalar, né? Então, se você quiser passar desse limite aqui, ah, cara, eu quero um aplicativo que vai 100 mil pessoas vão usar o aplicativo. Isso aí é uma coisa que você tem que falar com a própria empresa do Shine, porque imagina o peso que isso vai ter no servidor, né? 10 mil pessoas usando o aplicativo ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que você pode expandir. Eu sei de pessoas que subiram isso para 100 mil, 1 milhão, enfim. Depende da escalabilidade disso aqui, né? Eles têm isso muito forte no Shine em si, que é, se você quiser escalar isso aqui mais, você pode. Mas eles colocam essas limitações pelo nível do servidor, né? Porém, isso é uma opinião pessoal minha. Na minha opinião, se você vai passar de 10 mil horas ativas aqui, faz mais sentido você comprar o servidor. Ou seja, você vai virar para a empresa e falar: compra um computador e deixa ele rodando só para isso. Porque um número grande de usuários vai precisar, sabe? Quanto melhor computador você vai precisar, mais Entendi. usuários, né? Mas, por exemplo, trabalhei com pessoas que o cara comprava o espaço de um servidor lá na Alemanha, ficava rodando, ele tinha um certo CPU, tal, você podia alocar cada vez mais espaço de acordo com o número de horas ali, e ali eram horas ilimitadas, né? A questão é, o Shine, ele te dá essas 10 mil horas ativas, porém ele fala o seguinte: vai funcionar perfeitamente. Enquanto você estiver nessas horas ativas, a gente sempre vai garantir que vai estar funcionando para todos os usuários, ninguém vai travar. Se você tiver horas ativas infinitas, é difícil de garantir isso, né? É difícil de garantir que nunca vai travar, porque você pode ocupar o servidor inteiro. Vamos supor que você tem um aplicativo que 1 milhão de pessoas usem, né? Isso é um problema sério. E é por isso que desenvolvimento de aplicativo grande, vamos supor, ah, cara, eu publiquei um jogo no iPhone e aí 1 bilhão de pessoas baixaram. O negócio cai, certo? Se for um jogo online e tal. É por isso que precisa de um time para trabalhar ali dentro, enfim. Faz sentido? Fez sim, muito obrigado. Nada. Beleza. Então, isso aqui é todo um outro mundo, tá? Tem muita coisa ali dentro de, qual plano eu vou usar, por que que eu vou usar aquele plano, quantos aplicativos eu preciso, enfim. Eu gosto muito desse sistema aqui do Shine de Sleeping, porque, por experiência própria, eu vi que a maioria dos usuários, eles abrem e deixam rodando o negócio à toa. Então, é muito melhor você ter um tempo aqui de timeout, depois que o cara fica com isso aqui aberto por um certo tempo, e aí quando ele quiser usar de novo, ele clica aqui. E aí resolve o problema dele, como se ele estivesse em outra instância aberta, certo? Bom, beleza. Agora, a gente tem algumas ferramentas básicas do Shine aqui. A gente sabe criar painéis, a gente sabe criar gráficos, enfim. Com essas ferramentas básicas, a gente consegue fazer já coisas relativamente complexas. Isso aqui, por exemplo, é um aplicativo de clusterização. Então, qual que é a ideia dele aqui? Eu tenho esse banco de dados aqui. É um banco de dados que eu puxei da internet. Deixa eu ver se meu Excel vai abrir isso aqui. Então, é um banco de dados que eu puxei da internet, que tem a distribuição de algumas cidades americanas, Atlanta, Austin, enfim,
da população negra, hispânica, asiática, a idade mediana, a taxa de desemprego e a renda per capita da população geral, junto com essas taxas, certo? Então, tá aqui. Aí eu falo, cara, eu quero entender esses dados um pouco melhor, certo? Então, primeira coisa, eu gostaria de conseguir dividir essas populações aqui em clusters. E aí eu quero poder escolher quais tipos de cluster eu quero criar. Então, eu quero ter um critério de cluster que divide essas cidades de acordo com a população negra, com a população hispânica, asiática ou com a renda per capita. E eu quero dividir também, eu quero escolher o número de clusters que eu vou dividir. Por exemplo, aqui, eu quero 4 clusters baseados em população negra. Eu venho aqui, dividir em clusters. Ele vai para uma tabela onde essas cidades aqui pertencem ao cluster 1, essas cidades aqui pertencem ao cluster 2, 3 e 4. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu quero conseguir visualizar esses clusters assim. Então, olha só. As cidades que estão nesse cluster 1, elas têm 60%, mais ou menos, né? A mediana é 60% de população negra. Cluster 2 tem uns 25%. Aqui tem uns 10% no cluster 3 e no cluster 4 uns 40%. Ele cria esses 4 clusters. Você pode visualizar eles aqui, certo? E eu consigo trocar, eu quero 3 clusters. E mostra aqui os 3. São esses. Quero ver em box plot. Isso aqui, os 3 clusters. Refaz os 3 clusters. Ele troca aqui. Enfim. E eu também quero conseguir visualizar em um histograma, certo? O histograma faz sentido para cluster? Depende do que você está querendo ver, né? Às vezes faz, às vezes não. Eu prefiro o boxplot para visualizar a cluster pessoalmente, né? Bom, com isso aqui, você já consegue fazer um certo estudo aqui de algumas coisas. Por exemplo, se eu for por população asiática e eu analisar esses clusters aqui, tem uma informação interessante. Eu quero 3 clusters aqui. Ele está tampando aqui embaixo. Deixa eu ver se eu arrasto isso para cima. Aí. Bom, se você olhar isso aqui, é até interessante, olha só. Essas cidades aqui, Fresno, Long Beach, enfim, estão no cluster 1. Eu estou dividindo de acordo com essa coluna de população asiática. Então, você está vendo aqui que elas têm 13, 15 e tal. Tem essa aqui que vai até 29. Então, elas têm ali nos duplos dígitos, né? Já as do cluster 2 têm uma porcentagem de população asiática super baixa. 1, 2%, enfim. E foi descendo aqui. E, olha só, tem uma cidade sozinha no cluster 3, que é Honolulu, sei lá, no Havaí, certo? Eles têm uma taxa de população asiática enorme. 71% da população dessa cidade, que é no Havaí, tem descendência asiática. Então, ele criou um cluster sozinho para essa cidade. Se eu visualizar isso em boxplot, tá aqui as cidades do cluster 1, cidades do cluster 3, e uma única cidade, então a mediana, e o boxplot em si são basicamente uma linha, né? Em 70 e tantos por cento, certo? Eu posso criar o histograma quantas vezes eu quiser. Se eu quiser ver isso em relação a um histograma, ele mostra aqui, ó, esse cluster 1 tem pouquíssima descendência asiática, o cluster 3 tem mediana, e o cluster 2 é só uma cidade, e ele tem uma descendência grande aqui. Eu também gostaria de ver valores padronizados, né? Então, eu coloquei esse botão aqui. Em vez de a gente trabalhar com porcentagens, a gente padroniza essas porcentagens. A gente usa aquela função scale do R para fazer isso, né? E aí, a gente consegue olhar os valores padronizados. Da mesma forma, aqui, eu quero dividir em cluster. Então, eu quero usar os valores padronizados para dividir em cluster. A gente marca essa caixinha aqui, divide em clusters. Então, vai criar a mesma quantidade de clusters, vai funcionar do mesmo jeito, só que dessa vez os valores que a gente tem aqui são padronizados. E aí, se eu quiser olhar, por exemplo, um boxplot, os valores aqui são padronizados, tá vendo? Se eu ver num histograma, ó, esse valor aqui desce abaixo de zero, porque são valores padronizados, certo? Isso aqui não está além do que a gente sabe com as ferramentas que a gente tem atualmente, tá? Tem algumas características aqui desse aplicativo que eu quero conversar com vocês, mas, no geral, como que a gente faz isso? Pô, vou abrir aqui primeiro a interface do usuário, eu vou dar um título para o meu aplicativo, que eu chamei aqui de análise de dados cluster. Então, quando eu abrir aqui, a primeira coisa que vai aparecer é análise de dados cluster. Eu vou usar
esse Shiny.js aqui, que usa uma interface de Java para a gente poder trabalhar aqui dentro. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Vou abrir o layout que a gente está acostumado, que é o layout de um painel à esquerda e um painel à direita. Vou abrir esse painel à esquerda aqui, e como eu disse, eu vou colocar os inputs nesse painel da esquerda. Então, quais inputs eu tenho aqui? Eu tenho um input do número de clusters, um input do critério dos clusters que eu posso escolher, tem uma caixinha para checar aqui de usar ou não vários padronizados e 2 botões. Então, a gente coloca aqui, né? Primeiro, eu quero um input de select, ou seja, ele vai ter aquele menuzinho ali para você poder escolher. Eu vou chamar ele de número de clusters. Para o usuário vai estar escrito, selecione o número de clusters. E aí, a gente vai ter 4 escolhas, é por isso que eu uso esse h4 aqui. Essas escolhas vão ser uma lista, onde você vai poder escolher entre 3 clusters, 4, 5 ou 6. E para o meu computador, por conveniência, eu também dei o nome de 3, 4, 5 e 6. E, naturalmente, vai estar selecionado o número 3 quando eu abrir o aplicativo. O segundo era o tipo de cluster. Mesmo esquema. O número do meu computador vai ser tipo de clusters. Para o meu usuário vai aparecer selecione o critério dos clusters. E as escolhas que meu usuário vai ter vão ser uma lista, onde vai aparecer população negra para ele, e para o meu computador vai chamar de black. População hispânica, hispanic, população asiática para o meu usuário, para o meu computador vai chamar Asian. E por último, renda per capita. Tá aqui. E naturalmente vai estar selecionada a população negra. Ok? Aí, eu vou criar um input do checkbox, que você vai poder marcar intuitivamente, checkbox input. Para o meu computador, ele vai chamar usePad, ou seja, use valores padronizados. A caixinha para o meu usuário vai chamar usar valores padronizados. E quando a gente abrir o aplicativo pela primeira vez, vai ser falso, certo? Ela não vai estar marcada. E aí eu crio meus botões. Então, eu tenho um botão aqui de cluster, eu tenho um botão de padronizar, eu tenho um botão de faz o boxplot e eu tenho um botão de faz o histograma, ok? Isso aqui são os nomes para o meu computador, isso aqui são os nomes para o usuário. Então, fechei essa barrinha aqui do lado, né, esse painel aqui do lado que contém os inputs que eu desejo. Rodando aqui de novo. Fechei o que está aqui à esquerda, tá? Notem aqui que quando eu troco de tab, aparecem mais opções aqui do lado. Lembra que eu criei 4 botões no total, né? Porém, alguns aparecem só um botão, outros aparecem 3, e eu vou explicar para vocês por que que isso está acontecendo daqui a pouquinho. Beleza. Agora a gente tem que criar a tabela da direita, que vai ser os outputs, né? E eu quero algumas tabs aqui. Quais tabs eu quero? Bom, primeiro, o painel principal, ele vai ser constituído de várias tabelas, tab set panel. As tabelas vão ter um nome de tabs, tá aqui. E a primeira que vai abrir vai ter esse nome aqui, tab in, tab inicial, né? E essa primeira vai ser o quê? Para o meu computador vai ter um nome de tab in, para o meu usuário ela vai chamar valores iniciais, e ela vai ser uma saída de tabela, table output, que vai chamar cluster in, ok? Mesma coisa para as outras. A segunda aba ali vai chamar tabpad para o meu computador, ela vai chamar valores padronizados para o meu usuário, e a saída dela vai ser uma table output que vai chamar clusterpad. Eu não vou ficar repetindo isso aqui para todos. Essa aqui vai ser uma saída de tabela que vai chamar cluster tab 3, para o usuário vai chamar cluster 3, enfim, vai descendo aqui para todas as outras. Nota aqui que quando eu começo a plotar os gráficos, o output deixa de ser table output e vira plot output. Porém, mesma grafia. Beleza, criei a interface do meu usuário. Qual que é o meu problema agora? Meu problema é que esses outputs aqui, cluster in, cluster pad, são vazios. Não tem nada aqui dentro. Então ele vai tentar imprimir, porém não vai ter nada aqui, não vai aparecer nada para o usuário, não vai fazer nada o aplicativo. Só vai ter um monte de input aqui que você coloca e não acontece nada. Para acontecer, a gente tem que ir no servidor. Então, primeiro output é esse table output cluster inicial aqui. Esse output cluster inicial tá aqui. Então, o output cluster inicial, que a gente quer imprimir, ele vai receber uma função de render, tabela, e só vai imprimir os dados que eu importei lá de cima do meu Excel. Então, quando o usuário abrir, ele vai abrir nessa primeira aba, onde vai ter o banco de dados do Excel.
vai estar aqui. Não aconteceu nada com ele, não mexi, não fiz nenhuma operação, só imprimi essa tabela. Ok? Beleza. Aqui entra um motivo de eu ter usado esse pacote, o ShineJS, aqui. Muitas vezes, eu não quero dar ao usuário opção de clicar num botão quando ele está visualizando certos tipos de dado, certo? Muitas vezes eu quero limitar o usuário. Eu quero fazer com que esse botão dividir em clusters, botão de valores padronizados, ele suma uma vez que eu já estiver vendo os valores padronizados, certo? Ele só vai aparecer quando eu estiver aqui, nos valores normais. Então, aqui ele some. Como eu faço isso? Isso é uma operação que a gente consegue fazer usando esse Shine.js. E aí, como é que você vai usar ele? Assim que você abrir a CUI, você vai falar, use o Shine.js com uma das opções logo depois do seu título. E aí depois você vai mexer com sidebar layout, com como vai aparecer as coisas, os inputs, outputs, mas a primeira coisa que você coloca é esse use Shine.js aqui. E aí você vai usar um evento de observação no Shine. O que é um evento de observação? Toda hora que você fizer qualquer coisa, o R vai abrir e rodar esse código que está aqui dentro. Então, ele sempre vai ficar olhando o usuário e vendo. Ele fez alguma coisa? Fez. Checa. Ele fez alguma coisa agora? Fez. Checa de novo. Então, ele sempre vai ficar olhando isso aqui. Ok? E aí, o que ele vai fazer? Bom, eu vou criar uma variável. Aqui eu chamei de selected tab, ou seja, a aba que eu selecionei, e ela vai receber como input a tabela que eu tô. É por isso que a gente chama aqui o ID de tabs. Então, a aba que eu tô vai receber esse nome aqui para o meu computador, tabs, e eu vou olhar qual tabela o usuário está, input tabs. Se ele tiver na tabela chamada tab ini, ou seja, nessa primeira aqui, na tab inicial, ele vai usar essa funçãozinha aqui, shine.js, que é o pacote, mostra o botão padronizado, mostra o botão cluster, porém não mostra o botão de fazer boxplot e o botão de fazer histograma. Por que que eu não quero que mostre? Bom, ele ainda não fez o cluster, né? Então, se eu clicasse no botão de fazer boxplot aqui, ele não ia fazer nada porque ele ainda não fez o cluster, certo? Então, ele vai mostrar certas coisas e esconder certas coisas de acordo com o que eu desejo. E aí, eu venho fazendo isso, né? Então, caso ele não tenha selecionado a tabela inicial e ele tenha selecionado essa tabela padronizada aqui, você vai esconder o botão de padronizar, porque ele já padronizou. Você vai mostrar o botão de fazer cluster e você vai esconder o botão de fazer boxplot e o botão de fazer histograma. Então, se eu venho aqui para valores padronizados, só tem o botão de dividir em clusters, ok? E aí, por fim, se ele tiver selecionado, se ele estiver, certo, na tabela 3, ou seja, no cluster 3, cluster 4, 5 ou 6, você vai esconder o botão de padronizar, porque ele já fez a clusterização. Você vai mostrar o botão de fazer cluster, você vai mostrar o botão de fazer boxplot e mostrar o botão de fazer histograma. Então, uma vez que eu divido aqui em clusters, aí sim, eu tenho a opção de fazer um boxplot ou de fazer um histograma, certo? Ou eu posso escolher um outro número de clusters para fazer aqui, certo? E aí ele me troca de aba da 3 para 4. Beleza. Então, eu tenho essa reatividade aqui para poder limitar o usuário. Nunca é bom você deixar o usuário acessar todos os botões e todas as opções o tempo inteiro. Porque muitas vezes alguma opção não vai nem fazer sentido na aba que ele está, no que ele está fazendo naquele momento, né? Isso aqui é um bom hábito de vocês usarem. Isso é algo que nem todo mundo usa, mas eu recomendo fortemente usar, né? Aqui, a gente começa a fazer as coisas, os inputs ou outputs que a gente colocou, funcionarem, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente estava olhando, fazendo aqui um observe, ou seja, ele estava olhando o tempo inteiro. Agora, a gente vai usar um observe event. O que que é isso? Se acontecer o evento de alguém clicar no botão padronizar, o que que você vai fazer? Você vai rodar o código que está aqui dentro. Okay? O que que esse código faz? Efetivamente, os dados agora vão virar esses dados padronizados aqui, certo? E aí, como é que eu padronizo? Eu uso a função scale. Não tem muito segredo, não. Então, eu estou usando aqui um pacote que chama de pli para fazer isso, vocês devem conhecer, é um pacote muito usado no R, onde
Eu vou criar essa variável que chama dados padronizados, ela vai receber os dados que eu puxei lá do meu Excel, e aí eu vou criar, eu vou alterar os dados para eles virarem, todos os dados numéricos que tem nesse banco de dados vão virar dados padronizados aqui. E aí, eu vou fazer, eu vou criar esse output, né, cluster pad, ou seja, esse output que eu pedi lá em cima, cluster pad, para imprimir nessa segunda aba, ele vai ser renderizado aqui dentro da função do botão, onde ele vai usar os dados que eu padronizei aqui em cima, certo? E aqui eu vou usar outra função, essa aqui é nativa do Shine, que chama Update Tab Set Panel. O que isso faz? Toda vez que eu uso essa função, eu forço a atualização de aba. Então, eu forço o meu aplicativo a trocar de uma aba para outra. Aqui, mostrando para vocês. Se eu clicar no botão dividir em clusters, vamos supor que eu estou em valores iniciais aqui, eu quero dividir em clusters. Ele força o meu aplicativo a trocar para a aba 4. Se eu trocar aqui para 5, ele força o meu aplicativo a trocar para a aba 5. E daí por diante, certo? E aí como eu uso ele? Update, Tab Set Panel, eu coloco a seção aqui, é um dos argumentos que você coloca na sua função de servidor. Tabs, porque é o nome que eu dei para as abas aqui, né, no geral. E aí a selecionada, ela vai deixar de ser a aba que eu estava antes e vai virar a tab onde tem os valores padronizados, que eu dei o nome aqui, ok? Então, ele força a trocar, isso aqui é uma questão de conveniência também para o usuário, né? Para ele não ter que ficar caçando para onde foi o resultado que ele pediu. Então, deixa eu minimizar isso aqui. Bom, beleza. Agora, essa aqui é uma das funções que faz o grosso do que o aplicativo quer, né? Esse é um aplicativo que faz clusters. Então, se eu clicar no botão divide em clusters, o que eu quero? Eu quero que ele divida esses dados em um certo número de clusters de acordo com uma certa escolha que eu tive aqui e troque para mim, certo? Como ele faz isso? Ah, e se eu tiver marcado aqui, né, use valores padronizados, clicar em dividir em cluster, eu quero que ele use os valores padronizados. Então, como que eu vou fazer isso, né? Primeira coisa, eu vou usar o que eu mostrei para vocês na última aula, nessa aula aqui. Eu vou começar uma telinha de carregando. Isso se o usuário pedir alguma coisa muito pesada, é um bom hábito de ter essas telinhas de carregando, porque você nunca sabe como o usuário vai quebrar o seu aplicativo, né? E aí a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu checo se aquela checkbox lá do use valores padronizados foi marcada. Então, se o input daquela checkbox que eu dei o nome de usepad aqui for true, ou seja, se ela estiver marcada, os dados, o banco de dados que eu tenho vai ser igual a ele mesmo, porém com os dados padronizados aqui. Eu uso esse scale para isso. Se não, os dados são eles mesmos. Ok? Beleza. Agora que eu tenho os dados padronizados ou não, eu vou criar uma variável, eu dei o nome de critério aqui, e essa variável vai receber a escolha do usuário do tipo de cluster que ele selecionou. Então, o que o usuário selecionou aqui vai ser armazenado na variável critério, certo? Input, tipo de cluster, é o nome que eu dei para essa entrada aqui. Nesse momento tem população asiática em critério, nesse momento tem população negra em critério. E essa variável k aqui, ela vai receber como um valor numérico o número de clusters que o usuário selecionou. Então, ele vai vir aqui nesse input do número de clusters, que eu chamei de num clusters ali embaixo, e ele vai pegar esse valor que o usuário colocou e guardar nessa variável que eu chamei de k. Ok? Aí é uma questão de rodar o caminho. Vocês devem ter dado uma olhada no caminhos um pouco mais cedo no curso de vocês, né? Mas é um sistema bem forte até. Eu preciso cantar um pouco de galo aqui com o caminhos, porque ele é muito, muito, muito bom para isso. É um sistema inicial muito básico de aprendizado de máquina, onde efetivamente ele tenta achar a distância entre cada ponto ali de acordo com um cluster, um polo, e minimizar essa distância para um sistema de otimização. É um negócio bem inteligente, e ele é muito rápido, ele é muito eficiente, ele é muito fácil de usar, fácil de entender também, não é uma aula de caminhos aqui, mas é super tranquilo, eu já dei aula disso, e muito eficiente, tá? Eu já usei, assim, N outros métodos para tentar trabalhar
com dados, eu tentei usar florestas aleatórias, que é um sistema de aprendizado de máquina, eu tentei usar regressão de N outros tipos, e aí o caminho tinha um resultado praticamente idêntico e era muito mais rápido. Então, assim, vale a pena aprender como usar o caminhos. No R, é bem simples. Você vai usar essa função aqui, caminhos, onde você vai dar os dados e aí você vai acessar a coluna que você quer criar os clusters de acordo com ela, certo? Então, aqui no nosso caso, eu quero criar esses clusters de acordo com a população negra. Eu guardei essa escolha do usuário aqui de população negra na variável que chama critério. Então, do banco de dados que eu tenho, que pode ter sido padronizado ou não, de acordo com o checkbox, eu venho nele e escolho a coluna que o usuário escolheu ali, que eu chamei de critério, certo? Aí a gente usa essas duas chaves aqui para se referir a isso, porque eu não estou referindo ao nome específico, né? Em si, é uma variável. Eu até coloquei escrito aqui. Só lembrando, eu vou mandar esses programas para vocês, tá? E um número de centros que o usuário selecionou também, certo? Que o usuário vai poder selecionar aqui. Ah, eu quero 5 centros, 6 clusters, né? E aí, eu armazenei isso em K, então o número de centros é igual a K. K pode ser 4, 5, 6, enfim. Rodei o caminhos, ele vai fazer todo um processo aqui dentro, que eu não vou mostrar para vocês. E aí, vai sair os resultados desse caminhos, vai guardar esses resultados nessa variável aqui, que chama caminhos resultado, certo? Vai criar uma coluna nessa variável, uma das colunas vai ser coluna de cluster, aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho meu banco de dados original, eu vou criar uma coluna extra nesse banco de dados original, que vai chamar cluster, e ela vai receber os resultados do caminhos da coluna cluster, certo? Para cada um deles. E aí, uma vez que eu armazenar esses resultados, eu vou pegar essa meu banco de dados original, que eu adicionei a coluna de cluster, e eu vou organizar os dados de acordo com eles para ficar aparecendo para o usuário, para não ficar um monte de valor aleatório. Ah, esse aqui é do cluster 1, esse aqui é do cluster 3, 4, enfim. Ele vai colocar todos do cluster 1, depois todos do cluster 2, enfim. Para isso a gente usa essa função do dplyr aqui, que chama range. Ok? E aí, finalmente, eu gostaria de imprimir esse banco de dados aqui que eu criei novo, ou que eu adicionei a coluna de cluster na tela. Como eu faço isso? Eu usei aqui uma condicional para soltar os resultados. Então, ó, se o número de polos, o número de clusters que o usuário selecionou foi 3, você vem aqui e fala que o output cluster 3 vai receber uma função de renderização de tabela, onde eu vou imprimir os dados aqui. Isso se o K for igual a 3. E aí, eu forço o Shine a atualizar para a aba 3, certo? Se ele não tivesse selecionado 3 e sim o 4, mesma coisa. Eu venho aqui, dessa vez o output que eu chamei de cluster 4 vai receber os dados e eu atualizo a tabela para a tabela 4. Mesma coisa para as outras aqui. Uma vez que ele terminar de imprimir, ele tira a tela de carregando que eu coloquei. Então, se eu rodar isso aqui, se eu decidir aqui dividir em clusters, cliquei nesse botão, ele faz todo aquele processo que eu mostrei para vocês e me leva aqui para cluster 6, para a tabela de cluster 6, porque eu dividi em 6 clusters, certo? Então, eu quero em relação à população asiática. Da mesma forma aqui, ó, Honolulu continua sendo um outlier aqui, eu consigo visualizar um boxplot, né? Tem aqui os clusters que eu criei, enfim. Beleza, então, fiz esses clusters. Agora, eu gostaria do botão de boxplot. Nada de novo sobre o Sol, certo? Como eu faço com um botão de boxplot? Se o usuário, então você vai ficar olhando aqui o evento. Se o usuário clicar no botão de fazer boxplot, que só vai aparecer caso ele já tenha feito uma clusterização, porque eu sumo com o botão de outra forma, certo? O que ele vai fazer? Se o usuário tiver clicado ali, tiver checado aquela caixinha de usar os dados padronizados, você vai padronizar os dados antes de qualquer coisa, senão não. E aí, eu faço todo aquele processo de novo de fazer a clusterização. Podia fazer de um jeito mais eficiente, eu podia puxar os dados do outro ali, podia. Não tem problema nenhum, e isso, inclusive, é uma boa prática. Porém, eu quero mostrar alguma coisa simples para vocês, porque isso aí dependeria de valores reativos, que é uma coisa que eu quero mostrar daqui a pouquinho para vocês, certo? Porém, sim, eu poderia ter puxado, decidi só fazer todo aquele processo de novo, certo? E aí, uma vez que eu guardei aquele banco de dados, dessa vez com
a coluna de clusters que foi gerada pelo caminhos ali, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável, eu chamei de critério label aqui, porque quando eu criar o meu boxplot, eu gostaria que ele me falasse aqui na label do eixo Y qual é o critério que eu escolhi. Então, se eu rodar aqui, quero que seja população negra, aqui eu quero que seja renda per capita, e assim por diante. Então, essa variável aqui, ela vai receber, se tiver sido, vai chamar de black, o que tiver escrito black aqui, que é a variável lá de cima do input que eu coloquei, certo? Então, se o usuário escolher população negra, para o meu computador vai chamar black. Se o usuário escolher população hispânica, para o meu computador vai chamar hispanic. Aqui, mesma coisa, eu criei uma variável que vai conter. Se for black, vai chamar população negra. Se for hispanic, que é o nome para o meu computador, vai chamar população hispânica. Se tiver escrito no meu computador, se isso aqui receber escrito Asian, vai receber população asiática, vai sair população asiática, né? E assim por diante. E aí eu crio um boxplot, certo? Para eu criar o boxplot, eu vou chamar aqui a saída, que eu pedi do boxplot, lá na tabela chamada boxplot, boxtab, que eu chamei aqui. Ela vai receber um renderplot, onde eu vou criar um boxplot com os dados, com a coluna ali dos clusters que eu criei, desse banco de dados que eu fiz o caminhos, dependendo do cluster, ok? E aí, o nome vai ser boxplot por cluster, o label do X vai ser cluster e o label do Y vai ser essa variável que eu acumulei aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar esse critério que meu usuário escolheu aqui. Se esse critério tiver escrito aqui dentro desse input black, ele vai ser população negra que vai guardar nesse critério label aqui. Se tiver aqui dentro dessa escolha do usuário, input tipo de cluster, for população hispânica, ele vai for hispanic, desculpa, ele vai chamar de população hispânica, vai guardar essa frase população hispânica e isso que vai ser impresso no label do Y, certo? E por fim, a gente atualiza a aba para colocar na aba de boxplot que eu forcei, certo? Mesmíssima coisa, nada de diferente para o histograma. Então, vai ter todo esse processo aqui do caminhos. E aí, eu faço um histograma, certo? Aqui a gente está trabalhando com a média dos valores, mas eu faço um histograma com os inputs do usuário de acordo com essa média. Então, essa média aqui, ela vai depender do summary que você vai fazer, dos valores, de acordo com o critério que o usuário escolheu. Nada de muito complicado aqui. Depois eu vou colocar esse programa para vocês poderem ver. Não quero me prender muito nessa coisa técnica aqui de como fazer um histograma. Porém, ele mostra aqui os clusters que você colocou. Se você quiser usar o valor padronizado, ele mostra que, como são valores padronizados, esse aqui é negativo, né? Enfim, nada de muito complicado. Ok, até aqui? Então, isso são as ferramentas que a gente teve até agora, como usar de uma forma um pouco mais complicada. O que eu quero mostrar para vocês de novo? Bom, primeiro de tudo, deixa eu comentar isso aqui. Eu quero mostrar algumas bibliotecas e algumas outras coisas que a gente pode fazer. Bom, esse aplicativo que a gente estava mexendo antes, que é esse aqui, ele é um bom aplicativo para a gente mostrar o basicão de algumas outras funcionalidades do Shine. Primeira coisa, a gente está usando tabs aqui, né? Porém, vocês veem que se eu quiser colocar muita coisa no aplicativo, saída de histograma, saída de gráfico de dispersão, eu quero colocar saída de outros tipos de gráfico, outros bancos de dados, enfim, isso aqui passa do limite da página, né? Então, eu deixo de conseguir colocar mais coisa aqui, e isso é problemático, né? O que eu vou fazer nessa situação? Pode ficar muito confuso para o usuário. Ah, eu vou colocar uma barrinha aqui. Tudo bem, você pode usar a barrinha. Só que o cara vai ter que ficar se achando, tal como a gente tem que se achar quando a gente está trabalhando e a gente abre 10 milhões de abas no navegador, né? É muito ruim de trabalhar desse jeito. Então, uma saída que o R te dá é, em vez de usar a Fluid Page, a gente usa essa Navbar Page. O que ela faz? Se eu rodar isso aqui, oh, ela me dá a opção, deixa eu arrastar isso para cá, ela me dá a opção de eu ter um menuzinho aqui que cai e eu posso escolher o que eu quiser aqui. Histograma, gráfico de dispersão, enfim.
posso escolher aqui qualquer coisa. Inclusive, as outras abas que eu abri aqui, por exemplo, eu tenho essa entrada de dados, elas podem ter abas elas mesmas. Então, é como se cada uma dessas aberturas aqui fosse um navegador em específico. Eu deixei isso aqui em branco só para mostrar. Só que é como se eu tivesse vários aplicativos aqui nested, né? Um dentro do outro. E você pode fazer algo bem robusto com isso, muito mais organizado. E o uso é bem intuitivo, na verdade, né? Então, você dá o título aqui, esses comentários aqui daqui a pouco eu vou tirar, para a gente poder ver o que isso faz. Porém, navbar page, esse aqui é um tab panel, igual a gente estava fazendo aqui. Esse tab panel vai ser para esse aplicativo que você colocou aqui inicial, a entrada de dados, onde tem as abas, bonitinho, tal, serragem, do mesmo jeito que a gente tinha feito. Então, a gente usa o Shine JS aqui, o Shine Java, né? Do mesmo jeito, a gente cria um panel, enfim. Uma vez que você terminou, isso aqui teria sido terminei a minha UI, né? Você pode colocar também isso aqui, navbar menu, ou seja, cria esse menuzinho de drop-down aqui, outros gráficos, entrada de dados, enfim, e aí você coloca outros gráficos, vai chamar aqui, vai ser um menu com as outras opções, igual eu coloquei aqui. E aí você pode colocar, vai ter um painelzinho, por exemplo, o primeiro vai chamar histograma, e ele vai ter algum output que eu desejar aqui. Em vez de eu ter que ir por tabs, eu posso ir nesse menuzinho. E aí vai ter um menuzinho ali, um histograma que eu criei, eu chamei de Hist menu. Mesma coisa para um outro painelzinho ali, para uma outra tab desse menuzinho, que eu chamei de plot menu. E aí isso te permite ter uma flexibilidade um pouco maior sobre como você vai colocar e como você vai escalar esse seu aplicativo, certo? Como eu tinha dito para vocês, a gente vai usar aqui esse, esse menu de esconder e tirar as coisas. Dessa vez eu atualizei nosso aplicativo, então, ó, se eu vou para o histograma, eu não preciso da informação de qual que é a sua idade, é uma informação inútil. Então, eu somo com esse input se eu estou nessa barra aqui. Se eu clico no botão Faça um Scatterplot, eu quero que ele me leve de uma vez para a aba do Scatterplot, certo? Eu não quero que ele me deixe parado lá, porque eu posso não saber onde está essa aba. Então, a gente usa aqui o Shine.js e a gente fala, se o cara tiver na aba do histograma, mostra tais botões, esconde tais seletores. Se a gente tiver na aba do gráfico de dispersão, esconde tais coisas, mostra tais coisas. Se a gente tiver na aba inicial, mostra tais coisas, esconde tais coisas. Isso aqui é muito útil, tá? Então, eu só atualizei baseado no que a gente viu naquele aplicativo de clusters, aquele aplicativo inicial que a gente tinha. Tem o bloco da primeira aba, tem o print, enfim, tem todo o processo aqui, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês? Um problema que o pessoal tinha alguns anos atrás com o Shine é que todo aplicativo de Shine parecia igual. E aí isso perde um pouco a graça, né? Então, um dos pacotes base do Shine hoje em dia são esses dois aqui, na verdade, BSLib e Thematic. E o que eles fazem? Eles deixam você mudar o seu aplicativo para um tema mais interessante aqui. Então, vamos rodar, por exemplo, esse aqui. Eu estou usando um tema que chama Darkly. Ele deixa o negócio escuro aqui, com azul, né? Esse é o padrão dele. Eu quero criar um scatterplot. Ele me mostra aqui. Eu quero criar um histograma. Quero mexer no histograma. Então, ele deixa eu ir alterando aqui essa configuração, né? O que quer que seja que eu esteja trabalhando. E aí tem um bocado. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Tem esse Darkly, tem o Flatly, enfim. Cada um tem um certo tema aqui. Claro. Deixa eu trocar para, tipo, Thread, Sandstone. É porque ele está trocando aqui. Calma aí. Isso aqui eu posso mostrar daqui a pouquinho. Mas, enfim, eu consigo usar o tema. Daqui a pouco a gente vai alterar esse tema e isso vai voltar. Mas qual que é o ponto disso aqui? Eu posso ficar trocando esse tema, tem um bocado, tem muitos padrões, United, Sandstone, Flatly, Darkly, enfim, tem um bocado de temas aqui. E a gente pode alterar uma coisa que incomoda, né? Só mostrando para vocês. Quando a gente tem esses temas, é que, por exemplo, se a gente tiver uma saída de gráfico, fica branco, né? Enquanto o resto do tema tá
tá escuro, isso aqui fica estranho, não fica legal, né? E aí que tem esse pacote aqui, que chama Thematic. Eu adoro esse pacote porque ele é muito, muito fácil de usar. Lá no servidor, você pode simplesmente puxar esse pacote, baixar ele no seu R, e aí você usa essa função aqui. Primeira coisa que você faz no seu servidor, Thematic Shine, e ela automaticamente pega todos os gráficos que você vai fazer e faz eles ficarem no tema que você escolheu. Isso aqui é bem legal. É bem fácil de usar, né? Literalmente só uma função que você coloca. Claro que tem outras opções ali dentro, mas ele atualiza automaticamente os gráficos à sua escolha ali. E aí fica uma coisa mais concisa, né? Algo que faz mais sentido ali. Tem vários, como eu tinha dito, por padrão que você pode escolher ali. A gente está usando o Darkly, só como um exemplo, mas tem vários outros que você pode colocar. Ou você tem a opção de você mesmo criar um tema ali dentro. Por exemplo, aqui eu quero um tema onde o background do tema, ou seja, o fundo, seja branco, e o foreground do tema, ou seja, detalhes e coisas assim, sejam azuis. E a fonte que eu decidi, eu quero essa Source Sans Pro. Você pode colocar Arial, você pode colocar o que você quiser ali dentro. E aí, quando você roda isso, por que ele está saindo? Calma aí, eu acho que eu sei por que que é. Aí, agora sim. Então, você pode trocar a fonte para outros estilos aqui. Por exemplo, eu quero uma fonte branca e azul. Aí, você pode mexer nisso aqui. Eu sei que isso parece besteira, ó, e, de novo, né, a mágica desse pacote Thematic aqui, não importa o tipo de fonte, o tipo de tema que eu criei, ele atualiza e faz todos os meus gráficos seguirem nesse mesmo tema. Isso é bem legal. Por que que isso aqui é relevante, né? Principalmente quando você está fazendo algo para uma empresa, eu sei que isso parece besteira, mas não é. A empresa adora que você coloque essas coisas no padrão de cores da empresa. Ah, você está fazendo um negócio para localiza. Ah, coloca um negócio em verde, né? Fica legal, fica bonito, eles gostam. E ele vai fazer tudo ficar nesse mesmo padrão. Então, isso fica bem interessante. Isso te dá uma certa, um crédito ali para a empresa, né? É algo que eu recomendo bastante quando você vai fazer. E aí, caso você queira temas mais padrão, né? Vamos ver se eu preciso iniciar o R para trocar o tema padrão. Eu acho que não vai precisar. Aí, ó. Por exemplo, agora eu estou usando esse Sandstone aqui. E aí, novamente, né, ele troca a fonte, tempo, padrão, ele usa, como o sandstone é branco e azul, ele mantém branco e azul aqui, o gráfico de scatterplot fica branco, enfim. É bem interessante a quantidade de opções que você tem aqui. Isso aqui é só alguns temas, né? Deixa eu ver se eu trocar sem reiniciar o R, ele vai funcionar também. Quero usar essa fonte United. Trocou, beleza. Então, laranja e branco, enfim. Tá aqui o banco de dados, scatterplot, enfim, ele vai atualizando. Isso aqui é bem útil, tá? Ele sempre vai fazer os gráficos seguirem o background, por exemplo, branco, azul, enfim, que você colocar. E você pode, inclusive, fazer uns temas horríveis, né? Se você quiser. Por exemplo, se eu trocar, vamos fazer o seguinte. Se eu trocar isso aqui e isso aqui, ou seja, eu troquei o background e foreground, e rodar, ó, um negócio azul, né? Força o olho, mas tá vendo? O fundo do gráfico em si também fica azul, ele segue, enfim. Você pode fazer, nada te impede, né? Apesar de não ser exatamente bonito, principalmente porque né, mal dá para ver os botões aqui e tal, mas você pode, você tem essa flexibilidade, isso é algo que eu recomendo muito. Quando você está fazendo, é um detalhe que empresas, enfim, gostam bastante quando elas estão vendo, certo? Então, eu acho que é isso de layout que eu gostaria de falar. Tem muito mais opção, tá? Mas eu não quero ficar perdendo tempo só basicamente fazendo uma grande sequência aqui de layout que você pode colocar ou de atualizações que você pode fazer. Tem muita opção. Eu recomendo vocês olharem naquela sheet que eu mandei para vocês, que é, deixa eu ver se eu tenho ela aqui fácil. Que é essa aqui, cheat sheet, que ela tem alguns layouts, ela tem alguns pacotes que você pode trabalhar, enfim. E também aquele RSchool, que eu mostrei para vocês, que ele tem muitos pacotes que mostram vários layouts possíveis, layouts padrão, ou
que você quiser mexer ali dentro, certo? Lembrando, eu vou mandar esses programas para vocês. Agora, a gente tem programas que são capazes de reagir a opções que o usuário coloca no input. Porém, isso não é uma das coisas mais interessantes do Shine, na minha opinião. Na minha opinião, a minha parte favorita do Shine, ou uma das minhas partes favoritas, é ter um programa que consegue reagir, ele mostra, por exemplo, um gráfico, uma tabela, o que seja, e ele consegue reagir a um clique do usuário. Então, se eu vim aqui no gráfico e pá, clicar, ele faz alguma operação. Igual eu tinha mostrado para vocês naquele aplicativo da CEMIG, se você clicasse numa certa região, ele te levava para um gráfico específico daquela região. Ou seja, ele atualizava a tab, né? E te mostrava um gráfico específico daquela região, ele fazia contas ali dentro e tal. E eu gostaria de um aplicativo que consegue reagir a isso. Então, ó, se eu dou um clique aqui, ele me mostra a posição do meu clique nesse gráfico. E se eu der dois cliques, ele me mostra qual é o ponto mais próximo que eu dei desses dois cliques. Então, se eu der dois cliques aqui, esse ponto aqui, ele está me dando os dados de um banco de dados que eu gerei aqui. Eu usei aquele banco de dados padrão, aquele empty cars, que é um banco de dados de, tipo, vários carros que tem o número de cilindros, força em cavalos, enfim, N coisas aqui, quantidade de marchas, carburador, enfim. E aí, se você der dois cliques, ele te mostra isso na tabela. Se você der um clique só, ele te mostra a posição do seu clique aqui. Isso é só um programa bem inicialzinho. E como isso funciona, né? Como a gente faz para saber onde um usuário clicou ali dentro? Tem N formas de a gente fazer isso, depende muito do tipo de output que você quer, gráfico, mapa, enfim. Porém, um dos mais fáceis e mais legais, na minha opinião, é o plot output padrãozão que a gente usa para imprimir um histograma, um boxplot, que seja. Ele tem o nome que você vai dar ali para a variável, né, do plot output, no caso aqui eu chamei de plot. Porém, outros argumentos que você tem é o argumento click, o argumento double click, que eu coloquei aqui, e tem alguns outros, o argumento hover e o argumento brush. Hover é você passar o mouse em cima sem clicar. Então, por exemplo, o próprio R aqui. Se eu passo o mouse em cima de Run App, ele me dá uma explicaçãozinha no balãozinho ali, né? Run the Shiny Application. Que install R Package. Isso aqui é hover. E brush é quando eu clico num gráfico e arrasto. E isso é algo que a gente fala daqui a pouquinho, certo? Então, tem esses outros argumentos na função plot output aqui, e a gente pode trabalhar com esses outros argumentos, porque ele vai meio que ver onde o usuário está clicando aqui e armazenar esse clique nessa função aqui, nesse nome que a gente deu. Então, toda vez que o usuário clicar em alguma coisa dentro desse gráfico que eu chamei de plot, ele vai armazenar informações desse clique nessa variável que eu chamei de plot click. Toda vez que o usuário der um duplo clique dentro desse plot que chama plot, eu vou armazenar informações desse duplo clique nesse plot double clique aqui. E eu faço o que eu quiser com isso, certo? Então, isso aqui está no plot output que eu criei. Eu também quero criar aqui um output, que vai ser a saída de um console, né? Verbatim text output, que vai chamar info. Não está em tab nenhuma, não está em nada. Ele simplesmente está embaixo do plot output. E embaixo dele, eu quero um output de tabela, que eu chamei de data, que está aqui, certo? Então, uma UI bem simples, não tem entradas por parte do meu usuário, porém, eu ainda quero conseguir reagir ao que o meu usuário fizer com esse plot, output que eu tenho aqui, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, se a gente for aqui na nossa função de servidor, a primeira coisa que a gente faz é renderizar esse plot, certo? Ele vai receber isso aqui. Então, o output que eu chamei de plot, ele vai receber a função renderPlot, onde eu vou plotar aqui essas variáveis da mtcars, certo? Então, eu quero plotar aqui essa variável wt, essa variável mpg aqui, e eu quero essa resolução. Nada demais, certo? Simplesmente plotei um gráfico desse banco de dados que é nativo do R aqui. Então, se eu rodar só isso aqui, ia aparecer literalmente só esse output do gráfico aqui, com uns pontinhos que eu coloquei, certo? E esses pontinhos aqui se referem às colunas WT e meters per gallon, né? Miles per gallon, que é a eficiência do carro. Então aqui. E aí que entra a parte interessante, né?
eu quero que nessa função aqui, que é uma saída de texto, ela receba algo do clique do usuário. Então, eu chamei essa saída aqui de info. Então, essa saída info vai receber a função renderPrint. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, isso aqui é um bom hábito, tá? Principalmente quando você está usando valores reativos, enfim, é usar essa função rec. O que é essa função rec aqui? Ela vai falar o seguinte, tem que ter alguma coisa aqui. Se não tiver, eu não vou deixar nada para frente disso aqui funcionar. É um teste, certo? E o que tem que ter? Qual variável tem que conter algum valor para eu continuar descendo ali nas linhas, né? Essa função input, plot click. E de onde vem esse input, né? A gente não colocou nenhum input aqui. Porém, nessa plot output aqui, a gente criou um input que a gente chama de plot click. Tá aqui. Então, essa função plot click aqui, ela vai ser usada e ela vai pegar informações do clique do usuário. Ela vai pegar informações de onde o usuário clicou no eixo X, onde o usuário clicou no eixo Y, tem outras informações ali dentro. No momento, a gente só está interessado na localização do clique, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma variável X que vai arredondar ali, porque a gente dá em várias casas decimais quando a gente armazena esse valor, o lugar onde o usuário clicou, ou seja, input do clique do usuário, do eixo X, aí tem uma coluna, né, como se ele salvasse um banco de dados aqui, e aí tem uma coluna do eixo X, onde vai ter a localização do eixo dele, certo? E eu quero que você arredonde em duas casas decimais. Mesma coisa para o eixo Y. Eu vou arredondar o input do usuário de onde ele clicou, dessa vez no eixo Y, com duas casas decimais. Guardei o valor da variável x, guardei um valor na variável y, e eu imprimo. Imprime para mim o valor da variável x, o valor da variável y, e dá um espacinho entre elas. E isso aqui vai ser essa função info, vai ser essa variável info que ela vai receber esse render print aqui, que depende dos inputs do clique do usuário. Então, quando eu rodo o aplicativo, toda vez que o usuário clicar em alguma coisa, ele vai vir aqui, ele vai guardar esses valores do clique do usuário, posição X, posição Y, nessa variável que eu chamei de plot click, e ele vai usar essa variável de plot click para salvar valores no X, valores no Y, que eu estou acessando aqui, certo? E aí imprime para mim na tela. Então, toda vez que eu clicar, ele pega e atualiza esses valores, ok? Bom, beleza. Agora, eu gostaria também que quando o usuário der um duplo clique, ele vai e vê o ponto que está aqui mais próximo desse meu duplo clique. Então, se tiver algum ponto próximo quando eu der um duplo clique, eu quero que ele me mostre. Então, se eu clicar aqui no meio, tem múltiplos pontos próximos desse duplo clique, né? O que é próximo? A gente tem uma função que vai definir isso para a gente, mas a gente pode alterar ela. Isso é um pouco difícil de mexer muitas vezes, né? Porque algo quase subjetivo, só que essa função ela salva a nossa vida em relação a isso. Como a gente faz? Bom, eu quero um output que vai ser uma tabela, certo? Que é o que está saindo aqui. Então, eu vou usar esse render table, o table output que eu dei aqui. E o nome dessa variável é data. Então, o output data vai receber uma render table, que está aqui. E aí eu vou usar essa função. Ela chama near points. Intuitivo, né? Os pontos que estão próximos desse local. E aí ele vai no banco de dados que a gente está usando. A gente está usando esse banco de dados nativo do R, que chama mtcars. A gente vai ver o input que a gente colocou do double click, ou seja, localização desses pontos aqui. Deixa eu só abrir aqui. Eu dei o duplo clique. E aí ele vai guardar nesse input do duplo clique um monte de informação. E aí eu quero que você me fale os pontos que estão próximos, usando esse WT e meters per gallon, que é os valores que eu estou interessado ali, porque é os valores que eu plotei, certo? Então, quais pontos que eu plotei ali nesse WT e meters per gallon que estão próximos desse input que eu guardei do duplo clique, que eu chamei de plot dbclick aqui. Então, quando eu dou esse duplo clique, ele pega e me mostra, né? Ah, esses dois pontos estão próximos de onde você deu o duplo clique agora. Vou dar um duplo clique aqui. Esse ponto está próximo de onde você deu o duplo clique. E
Do banco de dados, ele contém os valores de mira per gallon, cilindros, enfim, horsepower, enfim, eu nem sei quais são os outros valores aqui, certo? O importante é que eu consigo acessar tanto o clique quanto o duplo clique, como coisas separadas que fazem coisas separadas para o usuário. Isso, em um aplicativo, tem que ser alguma coisa que você tem que explicar ao usuário. Porém, dá uma liberdade, né? Por exemplo, cara, quando eu clico, eu quero que você me leve a um mapa de calor. Quando eu dou um duplo clique, eu quero que você me leve a uma tabela com dados específicos para poder analisar. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa parte inicialzinha dos cliques que eu gostaria. Sim. A gente também tem o hover e o brush, né? Qual que é a questão? A gente, desde o início, a gente está mexendo com gráficos feios, né? Pelo menos na minha opinião. Eu sempre achei os gráficos nativos do R feios. Então aqui, né? Beleza. Funcionam. Porém, não é algo que você quer mostrar para um diretor de uma empresa, né? Quando você está fazendo uma apresentação. Você quer mostrar algo um pouco mais aceitável. Então, uma boa métrica aqui para você trabalhar, principalmente quando você quer reagir a cliques, é você deixar de usar as funções nativas igual hist, plot do R, e você passar a usar o ggplot, tá? Então, mostrando aqui, ggplot, ele é um pouquinho mais arrumadinho, tem 1 bilhão de formas de você fazer esse gráfico ficar lindo, tá? Já trabalhei muito, fiz muita apresentação com o ggplot, porém, a ideia dele é a mesma. Ele reage aos cliques e ele até facilita essa ideia de onde que a gente está clicando, porque ele já te dá essa informação fácil, de bandeja, ok? Então, a partir de agora e na outra aula também, a gente vai começar a mexer só com dados do ggplot, em vez do plot normal do R. Então, mostrando esse aplicativo aqui, a gente puxa o Shine, puxa o ggplot aqui. Não estou interessado em fazer nada de layout, design no momento, porque eu só quero mostrar essa ideia dos cliques aqui. Vou abrir um menuzinho, uma interface de usuário bem simplesinho. Vai ter o output aqui, que eu chamei de plot. E ele vai receber, tem a variável de entrada dele, clique, a variável de entrada do duplo clique, e dessa vez eu criei uma nova, que é a brush. Ok? E aí, a do clique eu chamei de plot clique, plot double clique, e a do brush eu chamei de plot brush. Você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de 1, 2, 3 aqui. Não recomendo, porque depois você se perde. Porém, está aqui. E eu quero 3 saídas. Além do plot, né? Eu quero uma saída de texto, eu quero uma saída de uma tabela e eu quero uma segunda saída de tabela, ok? E notem aqui, eu não quero mais tabelas normais. Eu estou usando aquela data table, que é aquela tabela com menu de pesquisa, que você pode organizar os dados, enfim. A primeira data table eu chamei de data 1 e a segunda de data 2, o texto eu chamei de info. Então, aqui. Agora vamos para a parte do servidor. Bom, o que eu gostaria? Primeiro, faz o gráfico. Para mim, eu vou usar o ggplot. Isso aqui não é uma aula de ggplot, então não vou passar muito tempo aqui, mas eu criei um plotzinho daquele mtcars usando os mesmos dados que a gente tinha usado antes, aquele WT e o miles per gallon. Então, aqui. Criei um banco de dados, um ggplot bem simplesinho, que é o que está mostrando aqui em cima, certo? Beleza. Segunda coisa que eu gostaria que essa saída aqui, que eu chamei de info, que é a saída de texto, ela recebesse um render print, né? E aí eu quero que ela receba o lugar que o usuário clicou. Novamente, primeiro eu checo se essa variável de input clique aqui tem alguma coisa dentro. Se não tiver, para aqui. Salvo a localização do x do clique na variável x, localização do y na variável y, imprimo a mesma coisa que a gente já tinha feito. Então, se eu clicar em algum lugar aqui, vai aparecer uma caixinha de texto que vai me mostrar onde eu cliquei, certo? Qual a localização no gráfico que eu cliquei. Então, se eu venho aqui no 3, mais ou menos, cliquei aqui no 3, me dá a localização no gráfico desse clique, certo? Segunda coisa que eu gostaria, se eu der um duplo clique, eu quero mostrar aquele near points. E eu quero que vocês notem aqui que tem uma certa facilidade. Antes, eu estava usando esse near points aqui, o input do double click, enfim. Aqui, quando eu estou fazendo isso, eu estou imprimindo isso nessa data table. Eu coloquei como bom hábito aqui, checando se tem alguma coisa realmente armazenada nesse duplo clique, senão não vai fazer nada. Você vai dar um duplo clique e não vai acontecer nada. E eu vou usar esse near points. Mas, como eu estou fazendo isso no ggplot, eu posso simplesmente colocar near points
o banco de dados e o input. E como eu estou fazendo isso no ggplot, eu não preciso de fazer todo esse processo aqui da xvar, cwt e não sei o que, ele pega isso automático, porque eu estou fazendo isso dentro do ggplot. Então, isso aqui é um facilitador também, você não precisa ficar mexendo para ver qual variável você quer. Você está trabalhando no ggplot, você pode só pedir direto. Eu quero os pontos que ficaram próximos no gráfico desse input aqui, certo? Do banco de dados. E aí, quando eu der um duplo clique, a única diferença vai ser que ele vai me mostrar uma tabela, uma data table aqui, né? Se eu clicar aqui, vai mostrar dois valores, eu posso pesquisar, enfim. E por fim, o que eu gostaria? Eu tenho o input do clique, eu tenho o input do duplo clique, e agora eu quero o input do brush. O que é um brush? Brush é quando eu faço isso. E eu seleciono o que tem aqui dentro, certo? Então, se eu vier aqui e selecionar esses pontos, eu quero ver quais são esses pontos no banco de dados. E aí isso vai ser impresso nessa tabela daqui de baixo. Essa aqui, certo? E aí eu posso selecionar valores e tal. Cliquei fora, ele some, certo? Se eu vier aqui e selecionar um tanto de valores, ele mostra uma tabela com tanto. Enfim, bem fácil de usar, né? Bem intuitivo. Isso aqui tende a ser uma coisa, pelo menos que eu noto que tem muito sucesso com empresas. Elas gostam de poder visualizar os pontos assim. Então, cara, isso aqui é um outlier muito grande. O que está acontecendo? O cara vem aqui e vê esses pontos, vê qual é o nome, vê o que está. Essa aqui é filial de não sei aonde, enfim. E como a gente faz isso? A gente usa essa funçãozinha aqui, burst points. Essa função ela vai resolver praticamente tudo para a gente. A gente só coloca o banco de dados e a gente quer que ela mostre para a gente do banco de dados os valores que a gente selecionou pelo brush. Então, eu chamei aqui esse brush de plot brush. Os valores que foram selecionados dentro dessa seleção que eu coloquei, eles vão ser mostrados como uma tabela, né, por essa função brush points aqui. Bem útil, bem fácil de entender, né? Então, isso aqui é bem utilizado em empresa, enfim, eles gostam muito dessa reatividade. Beleza. A gente tem agora a capacidade de reagir a algum tipo de clique. Porém, uma das coisas mais interessantes dessa reatividade de clique não é só mostrar valores na tela de acordo com o que o usuário quer. Algumas vezes, eu quero ter um plot aqui e eu quero que esse plot reaja ao que o usuário faz. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Eu quero que o plot ele mexa de acordo com a escolha do usuário. O que esse plot aqui que eu estou mostrando para vocês faz? O tamanho do ponto ele varia de acordo com a distância do meu clique na tela. Então, quanto mais longe o ponto está do meu clique, maior fica ele, certo? Isso aqui é um negócio muito legal, por exemplo, quando vocês viram aquele mapa lá. Ah, cara, vamos supor que eu cliquei num certo ponto. Eu quero ver a distância de municípios a esse certo ponto aqui. Ele pode criar linhas, por exemplo, no gráfico para cada lugar. Ele pode criar uma paleta de cores, ele pode fazer qualquer coisa. Como eu faço o meu gráfico reagir ao meu clique dessa forma? Certo? O que está acontecendo aqui dentro? Para a gente poder fazer um gráfico reagir, a gente vai precisar de um conceito um pouquinho mais avançado, que é uma variável interativa aqui, essa reactive val, mas não é nada muito complicado de entender. Então, vamos começar a montar esse aplicativo que reage aqui. Então, primeiro, coloquei uma seed aqui só para ficar consistente os valores. Quando vocês fizerem, vai ficar igualzinho esse meu. Cria um banco de dados, onde o eixo X vai ser uma normal, de 100 valores de uma normal. O eixo Y vai ser 100 valores de uma normal, certo? Duas distribuições normais. Vou criar uma interface de usuário que não vai conter absolutamente nenhum input. É literalmente só um plot desse banco de dados que eu criei aqui, certo? Então, para o meu computador, eu vou chamar de plot. E aí, eu quero receber o clique do usuário. Então, isso aqui vai ser um input que a gente tem, clique. E eu chamei de plot clique, ok? No meu servidor, a primeira coisa que eu faço, antes de eu começar com observar evento, antes de qualquer coisa, é isso aqui. Eu vou criar uma variável que chama dist, e ela vai ser uma variável reativa, um valor reativo. É assim que a gente usa ele sempre. Valores reativos no Shine, desculpa,
Valores reativos no Shine, eles têm sempre essa grafia aqui. Reactive val. E eles são sempre como se fosse uma funçãozinha, certo? Nunca é só reactive val sem nada. Sempre o parênteses depois. Então, x, por exemplo, é uma variável reativa. E aí você coloca o que você quer que tenha nessa variável reativa aqui dentro. Então, no momento, por exemplo, x é uma variável relativa de valor 1. X é uma variável de reativa de valor 3. E assim por diante. No nosso caso aqui, eu quero que essa variável reativa que eu criei, que chama dist, ela seja dados, aqui, ela seja um banco de dados cheio de uns, do tamanho do número de linhas desse nosso banco de dados, ou seja, de 100. Se eu rodar isso aqui separado, é tal... Deixa eu aqui. Isso. Ah, é porque ele está rodando, tá certo. Bom, enfim. Isso aqui vai ser um banco de dados cheio de uns do tamanho desse data frame que eu criei aqui, 100%, certo? Então, tem 100 valores de um aqui. E qual que é o ponto de uma variável reativa? A variável reativa ela é especial porque toda vez que eu atualizo esse valor de alguma forma, eu refaço esses render plot que eu faço aqui. Então, se eu fizer esse render plot depender de uma variável reativa, e aí, de alguma forma, eu mudar essa variável reativa, o render plot refaz. Então, eu consigo fazer gráficos e renders que se atualizam o tempo inteiro de acordo com essa variável reativa, né? E o que você vai fazer? A gente vai usar Observer Event, que a gente já usou, é o que a gente usava para botões e coisas assim, né? E aí, se houver um clique, certo? Então, no caso de ter um input do plot click, a gente vai fazer com que essa distribuição aqui, essa variável, né, dist, que é a variável reativa, ela vai receber a distância do clique que eu coloquei até os pontos. Então, como é que a gente faz isso? A variável reativa vai receber, e aí aqui dentro eu atualizo o valor dela. Então, tudo isso aqui é para atualizar o valor da variável reativa. A gente vai usar a função nearPoints, que é a função que eu já tinha usado antes, de todo o banco de dados em relação à posição do meu clique. E a gente vai fazer com que a gente olhe, em vez de só os valores mais próximos, todos os valores. Ele vai calcular a distância de todos eles e vai colocar uma coluna de distâncias aqui, certo? Então, cliquei, ele imediatamente vai vir para cá e ele vai guardar, ele vai criar um banco de dados aqui nessa variável reativa que vai conter a distância do seu clique até todos os pontos do banco de dados que eu criei aqui em cima, DF, que são 100 valores de x, 100 valores de y, ok? Beleza. Ele vai guardar a distância de todo mundo. E aí, você nota que atualizou a variável reativa, uma vez que eu cliquei. Se eu atualizei a variável reativa, tudo que depende dessa variável reativa também vai ser atualizado. E aí, como eu faço as coisas dependerem de uma variável reativa? Do mesmo jeito que eu faço as coisas dependerem de input, certo? Então, eu tenho um plot aqui, ele vai chamar plot, que é o nome que eu dei para ele aqui, no plot output. Ele vai receber a função renderPlot, e dentro dessa função renderPlot, o banco de dados que eu vou trabalhar, das distâncias, vai receber a variável reativa que eu tinha criado ali, que eu atualizei o valor com clique, certo? Então, ele recebeu isso aqui, e aí, esse banco de dados vai ser utilizado na função ggplot, df aqui, né? Eu alterei essa coluna de distâncias para a coluna de distância estava presente na variável reativa, e aí eu vou fazer um gráfico. E aí dentro desse gráfico, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O tamanho dessas bolinhas que eu coloquei, que representam os data points, vai depender dessa variável dist aqui, que contém as distâncias, que foi criada de acordo com a variável reativa lá de cima. E aí eu coloco. Isso aqui é baboseira para a gente poder fazer ficar um pouco mais bonito. O tamanho máximo dessas bolinhas vai ser 10, para não ficar uma bolinha gigantesca. Eu coloquei os limites aqui da área, coloquei resolução, enfim.
Porém, uma vez que eu rodo isso, toda vez que eu clicar em um valor aqui, ele vai passar por todo esse processo, ele vai observar o evento do clique, ele vai guardar os valores do clique aqui dentro desse plot click. Esse plot click vai ser usado para atualizar essa variável reativa, que vai conter as distâncias do seu clique até cada um dos pontos. E aí eu vou criar o gráfico com o tamanho dessas bolinhas, dependendo da distância. Então, você consegue criar um gráfico reativo dessa forma, ok? Isso aqui é algo que, por mais que eu fale, é importante vocês tentarem fazer uma vez ou outra. Eu vou mandar o programa para vocês, porque é questão de uso, certo? Mas é como se fosse dominós. Uma coisa faz a outra acontecer, que faz a outra acontecer, que mostra o gráfico para você, certo? E aí, usando esse mesmo conceito da variável reativa aqui, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Em vez de usar só o clique, eu posso usar o brush. E onde eu passar o brush aqui, por exemplo, ele vai fazer os pontos ficarem selecionados de outra cor, true, false, que seja. E quando eu dou um duplo clique, ele volta todos os pontos. Isso é o que você pode fazer. Não é difícil, né? Com as ferramentas que vocês têm, já dá para fazer isso, não é difícil, certo? A gente cria aqui o plot, chama esse plot output de plot mesmo, e dessa vez ele vai receber quais variáveis? A variável apenas brush e duplo clique. Eu vou chamar de plot reset e plot brush. Aqui. Na função, eu vou criar uma variável reativa que vai chamar selecionados. Ela vai ser aqui um vetor bem grande, cheio de valores escrito falso, do tamanho desse banco de dados que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com mtcars, que é um banco de dados nativo aqui, sei lá, vamos dizer que ele tem 100 linhas. Então, vai ser um vetor com 100 valores falsos aqui, inicialmente, né? Eu atualizei esse valor de 0 para esse vetor. E aí, quando o usuário não deu um input de clique, sim um input de brush, ou seja, quando ele arrastar, o que você vai fazer? Os valores que foram englobados quando o usuário fez esse brush, eles vão ser utilizados, brush points, que está aqui. Eu vou pescar quais são esses valores dentro do banco de dados que eles pertencem, sendo o input desse plot brush aqui. Então, efetivamente, passei ali o brush, eu vou pescar no banco de dados mtcars, que são esses valores, quais pontos são esses, certo? E eu vou ver todos os valores de todas as linhas. E aí, beleza, né? Essa função brush points, ela vai ser armazenada dentro desses valores de brush. E aí, eu venho na minha variável reativa, selected, e faço o seguinte. Ela vai ser todos um vetor cheio de valores falsos, porém, os valores que eu selecionei nesse brush, eles vão deixar de ser falsos e vão ser colocados como true, por causa dessa função brush daqui. Ela vai atualizar, e aí, mostrando de novo, eles vão deixar de ser falsos para serem true. E aí é fácil, né? Quando eu estou na minha função de plot, na minha função de output, eu vou criar o banco de dados, fazendo com que a cor dependa do ponto ser true ou falso, de acordo com essa coluna que eu criei. Então, eu criei essa variável reativa aqui, toda vez que ela é atualizada por um brush, ela vem aqui e atualiza todo o render plot, né? De acordo com esses valores. E aí, eu coloquei aqui, scale color discrete. Se o valor for true, vai ter uma cor. Se o valor for falso, vai ter outra cor. Aqui, eu fiz a cor depender do valor selecionado, né? Ah, e essa questão do duplo clique? Bom, o duplo clique é um input aqui, né? Eu chamei de plot reset. Então, eu vou sempre ficar olhando. Se o usuário der um input nesse plot reset, ou seja, se ele der um duplo clique a qualquer momento, eu vou fazer com que a variável reativa volte a ser só um vetor cheio de valores falsos, em vez de ter os valores true que foram atualizados por essa função brush points aqui. E aí, toda vez que eu der um duplo clique, ele vai fazer com que todo o vetor dessa variável reativa que eu estou plotando aqui na tela seja de variáveis falsas. Essa coluna vai ser variáveis falsas, né? E aí, ele volta para o zero, certo? Isso é algo muito usado também, essa ideia de dividir o duplo clique para voltar para a função original, para voltar para o gráfico original, e o clique e o brush servirem para outras coisas, certo?
Então, alguma dúvida nessa parte? Eu sei que é bastante coisa. Relaxem, eu vou mandar o programa para vocês. Eu vou mandar, vai ter o vídeo também, caso você queira rever alguma coisa. Relembrando que tudo que vocês verem no Shine, vocês têm que treinar, né? Não adianta vocês só olharem aqui os programas e tal, porque você tem que fazer algumas vezes. É parte de programação. É tal como praticar um esporte. Se você não fizer, você pode ver toda a teoria de tênis, de corrida do mundo. Se você não correr, se você não jogar tênis, você não vai ficar melhor, certo? Porém, isso aqui é mais para dar um guia para vocês de o que fazer, como treinar, enfim. Eu vou mandar toda a informação que eu conseguir para vocês poderem ser introduzidos a isso. Você consegue fazer aplicativos muito mais interessantes, muito mais específicos para o que você está fazendo baseado nisso. O Shine em si, ele é só um canvas para você fazer o que você quiser ali dentro, né? Porém, você tem que ter a liberdade de fazer as coisas que você deseja, realmente ter noção do que ele pode te oferecer ou não. Muitas vezes eu tenho esse problema, né? A gente faz um aplicativo super simplesinho, a gente podia fazer alguma coisa muito melhor se a gente soubesse que existe essa opção. Isso é algo que eu tive que aprender muito na marra, né? Eu não comecei fazendo aplicativos bonitos do início. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, eu vou deixar alguns exercícios, eu vou mostrar algumas publicações de aplicativos um pouco mais interessantes, e a gente vai mexer principalmente com mais pacotes. Então, pacotes diferentes que fazem coisas diferentes. Ok? Alguém queria perguntar alguma coisa? Ô, Vitor, deixa eu te Oi, perguntar uma coisa ainda sobre a parte da publicação, diga. porque, Vou assim, abrir lá nesses de novo. programas que você está fazendo aí, Uhum, você está puxando, por exemplo, bancos de dados que são nativos do R, né, o MTK, essas isso. coisas. Uhum. Mas e se, por exemplo, eu tenho que organizar dados, eu teria que fazer, tipo, armazenar isso num banco de dados e fazer a conexão, Não como é que seria? necessariamente. Você pode ter, por exemplo, eu já trabalhei com isso algumas vezes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Lá quando eu estava falando de inputs, que é esse banco de dados aqui, deixa eu ver se eu achei. Eu quero só inputs. Deixa eu fechar isso. Inputs. Aí, beleza. Um dos inputs que você pode ter, eu não sei se você lembra disso, é esse aqui. É input de arquivo, né? Então, você pode criar um aplicativo que recebe o arquivo que o seu usuário quiser. Eu quero receber um Excel. Aí o cara clica aqui. Ele pode, inclusive, fazer um monte de operação com o Excel ali dentro. Ele pode tratar os dados e gerar gráficos e coisas assim do banco de dados que for. Então, você tem essa flexibilidade também, mesmo pelo browser. Então, o cara, ele publicou o aplicativo, você vai lá, ele vai pedir, coloca o arquivo que você quer. Aí você coloca o arquivo e ele te mostra o que você quiser ali dentro. Qual que é a questão? O difícil é porque você tem que meio que prever, entre aspas, né, o que o usuário vai fazer ali dentro, qual arquivo ele vai mandar. Se ele mandar um arquivo tipo CSV, se ele mandar um arquivo tipo XLS, enfim. E aí você tem que colocar um certo tratamento ali dentro. Eu já fiz isso algumas vezes e funcionou. Mesmo com empresa, com várias pessoas utilizando. Eu fiz um tratamento usando um pacote chama de Plir, você deve conhecer, né? DPLir. Uhum. E o usuário colocava lá, ele fazia um tratamento, ele alterava o texto e não sei o quê. Ou se desse algum problema, se ele não conseguisse ler alguma coisa, ele falava para o usuário, eu estou com esse problema aqui. E aí o próprio usuário podia mexer lá no Excel que ele colocou, que seja para alterar. E ele atualiza dessa forma, sabe? Não é uma coisa que você precisa dar um upload no banco de dados nem nada assim. O próprio usuário pode ter essa opção. O Shine é bem Tá, flexível. certo, mas assim, é porque eu tô com a cabeça de fazer um uso do Shine mais num aspecto meio dashboard, sabe? Então, ou seja, não Aham. seria propriamente um aplicativo que receba um input como um arquivo e faça alguma tarefa e gere um resultado. Então, assim, eu estou pensando mais assim, por exemplo, gráficos com dados de educação, igual eu mesmo comentei. Aham. Só que esses dados, eles vão estar em uma planilha, né? Ou num banco de dados. Aí como é que seria essa dinâmica? Você quer criar um dashboard baseado em uma planilha. Isso, várias planilhas, né? Porque aí eu teria que organizar, porque seriam várias dimensões, sabe? Por exemplo, Ah, a ideia é não, criar isso. Diga, pode falar. um, um dashboard com vários aspectos de política pública, por exemplo. Isso é legal. Ó, você pode fazer. Tudo que você fez aqui no Shine não precisa ser fixo. Você pode falar, por exemplo, se existir tal coluna, cria um gráfico disso aqui, ou dá a opção do usuário de fazer tal coisa.
tudo que você está vendo aqui não precisa ser fixo, pode ser completamente reativo de acordo com o banco de dados que o usuário colocar. Então, se você quiser mostrar, por exemplo, dados de educação, você pode criar um dashboard grandão ali que mostra vários tipos de dados de educação, que mostra de acordo com o que o usuário colocar. Você pode ter uma flexibilidade gigante quanto a isso. Eu posso até procurar um pacote, eu acho que tem um pacote que relaciona com isso, de banco de dados, que criam dashboards dessa forma, porque dashboard é uma coisa muito comum do Shine. Eu não sei se você já viu alguns exemplos de dashboard do Shine, mas tem uns muito Sim. bonitos até. E eles podem ser 100% flexíveis. Eles podem usar o dado que você quiser colocar ali e criar um dashboard específico para o dado que você está pedindo. Ou ele Então, pode só que esse dado ele está armazenado de que forma quando você está publicando ele? Ele tem que ficar na. Tem alguma parte ali naquela conta que você tem do Shine que essas planilhas ficam? É mais essa a minha pergunta, sabe? Entendi. Você pode ou pedir o input direto do usuário, ou você pode guardar dentro do próprio servidor, certo? Então, eu Ah, tive tá, essa beleza. questão quando eu publiquei, por exemplo, aquele aplicativo da CEMIG, que eu mostrei para vocês. Ele Uhum. pega um Excel gigantesco do meu próprio computador. Só que a partir do momento que eu publiquei, ele guarda aqueles dados lá. Então, é como se eu tivesse... quando eu mandei publicar, ele salva o banco de dados que eu estava usando no meu Shine, entendeu? Como se ele Ah, bacana. salvasse esse ambiente aqui, ó, esse ambiente das variáveis do R, sabe? Não, bacana, era isso que eu queria saber. Não, Beleza. show. Ele tem essa flexibilidade, sim. Aí é uma questão, Show. né? Muitas vezes você quer que o usuário vai querer que seja alguma coisa um pouco mais reativa. Ele não quer usar um banco de dados fixo. Aí você teria que ter um input do banco de dados e tal. Só que, por padrão, ele vai pegar o banco de dados que você der para ele e vai usar ele de base ali. Não, beleza, perfeito. Ok? Obrigado, Vitor. Obrigado pela aula, Nada. ótima aula, viu? Muito Valeu. obrigado. Então, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Show, gente. Então, eu vejo você semana que vem, vai ser nossa aula final. Eu vou falar um pouco mais de publicação, de usos, de pacotes, enfim. E a gente termina, como eu disse, é só uma introduçãozinha ao Shine, né? Tem muita coisa ali dentro, mas muito obrigado por terem assistido a aula. Boa noite para vocês. Valeu, boa Boa noite.